Opa, pessoalzinho do bom, como é que vocês estão? Vocês estão bom, rapaziada? Tô aqui com uma obrinha novinha, ó. Acabou de sair do forno pra vocês, rapaziada. Então mete aquela bala no like, se inscreve aí que vocês já estão ligados e bora pra essa obra maravilhosinha. E essa nossa obra tem início na escola secundária de Buzal, situada na cidade de Bus. Naquele local, alguns alunos do terceiro ano do ensino médio estavam no meio das provas intermediárias do primeiro semestre. Entre esses estudantezinhos estava o nosso heróizinho, Shenmue, o cara da história. Ele tirava um cochilinho tranquilo, ou pelo menos parecia, até que ele acordou de uma forma súbita e aos gritos, tomado pela raiva. Uma garota mais nova, confusa com essa reação, tenta entender o que aconteceu. Afinal, eles deveriam estar atravessando o olho do universo em direção à Terra Proibida dos Imortais juntamente. Shenmue está desesperado, tentando compreender o porquê que apareceu de repente naquele ambiente escolar. Logo, o garotinho se recorda do sacrifício feito pela sua irmã mais nova, Loli, que deu a vida para protegê-lo. É só nesse momento que ele se dá conta de onde realmente estava, numa linda sala de aula. Logo em seguida leva um supapão no rosto do seu colega Zongan, que deixa e exige que ele se sentasse e ficasse quieto para que o restante da turma pudesse continuar fazendo a prova. Quando Shenmue se vira para encará-lo, reconhece o colega, e essa situação toda mergulha a sala em um silêncio bem constrangedor, até que os alunos começam a zombar dele. Na mesma sala estava a garota mais lindola da escola, cujos pais, rapaziada, estavam tentando arranjar um casamento com o próprio garotão. No entanto, a opinião dela sobre ele era péssima, considerava ele um garoto ignorante e também sem educação nenhuma, alguém que jamais poderia ser um rival à altura de Yanao, o típico aluno bonito e popular da classe que vocês estão acostumados a ver toda obra de Mahonia, rapaziada. Os professores logo intervêm, exigindo que todos deixassem o incidente de lado e continuassem o exame. Um dos docentes se dirige diretamente ao prota, advertindo que ele não podia ficar nanando durante as provas intermediárias. Ainda que eles não se importassem em ter sucesso ou não, pelo menos não deveria atrapalhar os demais colegas. Quando ameaça com a retirada da sala, Shenmue mal presta atenção, pois estava muito focado em entender o que de fato estava rolando. Aos poucos ele começa a recobrar e perceber os detalhes ao seu redor. Ao reconhecer a sua prof do ano, tudo acaba fazendo sentido. Ele realmente havia voltado no tempo. Começa a procurar vestígios de energia espiritual que costumavam possuir e do poderoso espírito da alma divina que ele carregava. Mas para sua surpresa não sente absolutamente nada, e isso confirma sua suspeita. Não se tratava de uma ilusão e ele estava de fato agora no passado. Em sua vida anterior, Shenmue foi um homem de grande importância. Acabou que ele foi arruinado por uma conspiração tramada pela família Huan. Estava à beira da destruição quando ele foi salvo pelo Imperador Imortal. Shenmue carregava consigo uma razão poderosíssima para ter trilhado o caminho da imortalidade, Don Juan. Foi esse nome que marcou o início da sua jornada, levando ele a criar um vínculo profundo com a sua irmã mais nova e também a cruzar os confins do universo ao lado dela, com a convicção de que nesse novo mundo a força é tudo, e ainda decide que dessa vez não vai deixar espaço para se arrepender não. Movido pela esperança de reencontrar o Bulia, sua prioridade agora era clara: se fortalecer para recuperar o cultivo perdido. Durante a prova, um colega o confronta, exigindo que ele saísse da sala se não pretendia participar. Sem hesitar, o nosso herói se levanta e mete o pé, deixando todo mundo de cara com a tua atitude. Murmúrio surge, levantando dúvidas sobre a sua sanidade, também acusando ele de ter ficado lelé da cuca. Nesse ponto, o mundo em que ele está é brevemente explicado. Existiam 8 grandes reinos no caminho da imortalidade: o reino da condensação de Ki, o reino do núcleo dourado e também o reino da alma nascente. Logo tem o reino da transformação, da fusão do Dao, o reino da ascensão e também o da transcendência imortal, e no topo, rapaziada, o venerável reino imortal. Shenmue então se acomoda e começa a cultivar. Ao mergulhar em sua consciência, ele encontra diversos livros antigos. Escolhe um deles, uma técnica que ajudaria ele a construir uma base firme: o seu Dao do dragão ascendente Antian. Ele começa a absorver o seu conteúdo e o seu corpo reage quase que imediatamente, permitindo que alcançasse a primeira etapa do cultivo. Seus olhos brilham de uma forma intensa, sinal claro de que o processo havia funcionado. Tudo isso levou apenas 15 minutinhos, reflexo da poderosa técnica que ele havia escolhido. Apesar do sucesso, a forma rápida como concluiu tudo chama atenção, e alguns colegas ainda zombam, achando graça naquela situação. Entre eles, o prota nota uma figura especial, Rian Hao, a filha de comerciantes que sempre teve uma natureza gentil e esteve presente na sua vida passada. Ainda assim, naquela época, nunca soube dar valor à sua presença. Agora, ela exige uma resposta sua. Mas Shenmue ignora por completo e também calmamente, e se volta para ela com outra pergunta: queria saber como havia sido o seu exame. Surpresa com interesse inesperado, ela responde timidamente que não foi tão mal não, podia ter sido pior, né?
em outras palavras. Com um gesto afetuoso, o protagonista acaricia sua cachola e promete que se ela ficar entre os 10 melhores da turma, receberia uma surpresa. Rian Yao, animada com a surpresa, pergunta se ele estava falando sério. Ao perceber a sua própria empolgação, fica nervosa e disfarça, dizendo que vai se esforçar ao máximo, enquanto por dentro acreditava que estava fingindo indiferença de propósito. Por não estar ainda trilhando seu verdadeiro caminho, o protagonista começa a recordar momentos importantíssimos do passado. Se lembra de que a família da garota logo enfrentaria uma grande crise e, decidida a não deixá-la passar por tudo aquilo de novo, pensa em várias formas de ajudá-la antes que fosse tarde demais. Também se recorda de um acordo feito entre os seus pais. Ela deveria temporariamente morar na casa, mas com a sua mentalidade atual, essa ideia estava fora de cogitação. Imediatamente começa a refletir sobre o que precisava fazer para ganhar uma grana, e assim conseguir conquistar o seu próprio espacinho. Enquanto isso, os burburinhos ao redor começavam. Algumas pessoas comentavam com desdenho que os estudantes de hoje em dia tentam enganar e passar a perna nos outros, agindo como se fossem charlatões, mas o prota não se abala. Ele apenas sorri, sabendo que bastava uma ou duas pessoas com conhecimento real sobre o assunto para reconhecer a verdadeira qualidade dos seus talismãs. Não demora muito até que uma dessas pessoas apareça. É uma jovem chamada Jin Pei-Yun. Ela se aproxima, intrigada, questionando o que exatamente aqueles encantos faziam. Ele explica com calma que ajudavam a manter e acalmar a mente, afastar maus espíritos e também umas outras coisas. Jin Yun fica fascinada e acaba revelando sem querer uma preocupação pessoal. Queria saber se aquilo poderia ajudar alguém que vive em um estado de confusão mental, falando coisas sem sentido e sem sequer reconhecer os próprios entes queridos. Shen Mo ouve ela com atenção, explicando que a causa é um desequilíbrio entre Yin e o Yang, agravado pela falta de retorno dos espíritos da Terra, algo que na medicina moderna seria interpretado como um colapso nervoso. Para esse tipo de situação, ele recomenda o talismã da tranquilidade, ideal para restaurar o equilíbrio interno da pessoa. Quando ela pergunta quanto custava, o protagonista responde que o talismã só funciona se tiver fé. Jin Pei-Yun afirma com convicção que acredita e decide comprar então o talismã. Logo após, uma outra garota empurrando Jin Pei-Yun intervém de uma forma ríspida. O seu nome é Lin-Na. Ela acusa o prota de estar tentando aplicar golpes, dizendo que os talismãs eram apenas pedaços de papéis desenhados aleatoriamente para tentar enganar a trouxa. Mesmo assim, Jin Pei estava desesperada. A condição do seu vozinho só piorava, e ela não vê outra alternativa além de tentar. Afinal, não tinha nada a perder mesmo. Diante disso, muitos dos que estavam por perto começavam a considerar comprar também, mesmo acreditando que talvez tudo aquilo fosse apenas um golpe do século. O protagonista, por outro lado, vê naquele gesto algo nobre, a piedade filial de Jin Pei-Yun, o seu amor e preocupação pelo avô, que falavam mais alto do que qualquer dúvida. Jin Pei-Yun entrega ao protagonista os demais talismãs, dizendo para colocá-los na testa do paciente e pronunciar com firmeza a palavra Kai. Agradecida pelas instruções, ela parte determinada. Mas nem todos ficaram satisfeitos com essa história. Lin-Na, antes de sair, deixa bem claro que se os talismãs não funcionarem, não importa onde o nosso querido protagonista estivesse escondido, ela encontraria ele, até que fosse nos confins do mundo. Com o dinheiro obtido, o protagonista logo aluga uma casa modesta e não perde tempo não. Inicia o seu cultivo e assim que ele se instala. Enquanto isso, Jin Pei-Yun chega em casa ansiosa para saber como estava o velhinho. O avô recebe com más notícias. A senhora teve uma convulsão cerca de 1 hora antes e precisou ser sedada, e o seu estado estava cada vez pior. O temor de que ela não sobrevivesse começa a rondar a casa. Mesmo assim, Jin Pei-Yun conta que conheceu alguém, se referindo ao prota como um mestre, e que ele lhe ofereceu alguns talismãs e queria tentar usá-los. O avô incrédulo com esse tipo de prática diz para ela não incomodar a pessoa que estava doente. Devido à insistência da neta, na sua fé também no que havia aprendido, ele acaba cedendo com relutância. Então era o avô que... Não, então era a avó que estava doente, não era avô não? Ixi, buguei. Jin Pei-Yun então se aproxima da avó, posiciona o talismã sobre sua testa e com toda a convicção grita a palavra Kai. E nada acontece. O silêncio pesa, o avô apenas balança a cabeça, como se aquilo confirmasse exatamente o que já esperava. Desolada, a garota começa a chorar e a esperança vai se esvaindo. Mas de repente uma coisa muda. Uma aura suave e tênue começa a envolver o corpo frágil da pessoa. Para a surpresa dos dois, pronuncia as palavras desconexas como Sang-Ron. Assombrados, tanto o avô quanto a Jin Pei-Yun observam a pessoa se levantar, ainda tremendo, mas pelo menos estava consciente, né? Era um avanço. Com lágrima nos olhos, a garota pergunta se poderia reconhecê-la e a pessoa, olhando diretamente para ela, responde com naturalidade que não tinha como não reconhecer a sua própria neta. O avô, sem perder tempo, manda a neta ligar de imediato para o Dr. Nin e depois da visita médica, aliviados com o diagnóstico, se volta para Jin Pei-Yun, pedindo que contasse exatamente como foi que ela conseguiu aquele bendito talismã. Queria saber cada detalhe sem nenhuma omissão. Quando ouve que tudo veio de um simples estudante do ensino médio, fica mais surpreso ainda. Ordena que todas as conexões da família fossem acionadas de imediato. Queria descobrir tudo sobre esse jovem, mas com total discrição. Afinal, queria vê-lo pessoalmente para ver que tipo de pessoa era essa.
Enquanto isso, o Prota descansava tranquilinho, mergulhado em meditação, alheio ao furor silencioso que começava a se formar em torno da sua total existência. Ainda fraco no cultivo, Prota sabia que levaria mais 3 dias para alcançar o primeiro estágio de condensação. Enquanto aguardava, pegou o celular e conferiu as horas. Logo se lembrou, a sua mãe deveria ligar a qualquer instante. E de fato a ligação chegou mesmo, pedindo que ele fosse até o aeroporto da cidade, pois precisavam viajar até Yanjin para o funeral da avó. Apesar da notícia, o que realmente o tocou foi a emoção de ouvir a voz da mãe de novo. 600 anos haviam se passado desde a última vez que ele escutara Li Zhufeng. A sensação era de uma saudade profunda, quase que intocável. E Li Zhufeng havia nascido na renomada família Li, uma das 6 famílias mais influentes da província de Anring. No entanto, ela foi expulsa ao decidir se casar com o pai do Prota, um homem que veio de uma origem, diga-se de passagem, que simples. Mesmo enfrentando essa desaprovação do casal, a garota seguiu em frente, autossuficientes, determinados e também trabalhadores em tudo o que faziam. Já o Prota, em sua vida anterior, sempre foi um estranho dentro da própria linhagem. Alguém que foi tratado como ferramenta para selar alianças apenas por conveniência. Foi prometido à família Jiang, lembra que a gente havia comentado, que mais tarde quis até romper o noivado. Porém, a sua noiva Jiang Ningxen o prometeu discretamente ao longo dos anos, mesmo quando todos os menosprezavam. Agora, em frente ao aeroporto, o protagonista contemplava a nova chance que o destino lhe concedera. Com o coração apertado, ele decidiu que renascido resolveria todas as contas pendentes. Ao reencontrar a sua mãezinha, ele não conseguiu esconder emoção não, rapaziada. Ligou para ela apenas para que soubesse que estava ali, por perto. Quando ela se aproximou, ele elogiou ela com sinceridade, dizendo que ela estava tão linda quanto sempre havia sido. Surpresa, Li Zhu perguntou se algo especial, diferente havia acontecido, mas ele apenas sorriu, respondendo que ela sempre foi linda, que ele nunca havia notado. Logo depois, ela o repreende carinhosamente, dizendo que deveria se curvar algumas vezes diante de avó no funeral, e ele concorda com leve aceno. Ao chegarem aos arredores da cidade de Yanjin, onde se localiza o território da família Li, o carro estaciona diante da antiga casa da família. Eles são recebidos por Fu, o velho mordomo que se dirige à mãe do Prota, chamando ela de quarta saudade, perguntando o que ela estava fazendo ali. O desconforto é nítido no rosto do homem, como se a presença dela fosse até mesmo um fardo indesejado. Isso responde com firmeza, questionando se não teria o direito de comparecer ao funeral da sua própria mãe, Que as ideias. Diante disso, o mordomo recua, sem coragem para impedi-los e apenas suspira, dando passagem. O Prota observa tudo com um olhar calmo, mais firme. Na sua vida anterior, os olhares hostis daquela família feriram ele profundamente. Agora, porém, tudo era diferente. Aos seus olhos, a família Li já não passava de um grupo de formigas insignificantes, e dentro da residência, o novo patriarca, Lin Dongyang, prestava suas homenagens diante do caixão. Ao perceber a presença de Li Zhufeng, ele não falou nada, apenas fez um breve gesto de cabeça discreto, mas o suficiente para o protagonista entender. Aquele simples ato dizia muito mais do que qualquer palavra. A tensão no ambiente era inevitável. Lilian, o tio mais velho do Prota, foi o primeiro a demonstrar desprezo. Com um tom cortante, questionou o que Li Zhufeng estava fazendo ali, se referindo a ela como se fosse de uma forma desdenhosa como a quarta irmã. A mulher, no entanto, não hesitou em responder, deixando claro com uma firmeza velada que o simples fato de ele ainda chamar assim já respondia a pergunta. Era a filha dela. Aquele laço de sangue, eles gostassem ou não, ainda existia e ela fez questão de deixar claro. Ao lado dele, o segundo tio do Prota observava em silêncio e a expressão carregada de julgamento. Quando o Prota tentou seguir adiante, foi prontamente impedido e Li Zhufeng, já revoltada, acabou reclamando que não estava gostando daquilo ali não. Disse que era inadmissível que estivessem barrando a sua entrada, sendo ela parte da família da pessoa falecida. Se realmente queriam excluir alguém, por que não proibiram também os filhos e a filha de Liligo? A justificativa veio de uma forma ríspida. O Prota não constava na árvore genealógica. Por essa razão, ele não era reconhecido nem como membro legítimo da família. Alegaram que enquanto estivessem ali, ele não daria um único passo dentro do funeral e nem deveria estar ali. A raiva tomou conta da mãe do Prota, rapaziada, mas antes que a situação fugisse do controle, Lily, a tia do Prota, interveio. Tentou apaziguar, lembrando que perturbar a paz da falecida seria um ato impiedoso e também não seria nada digno. A reputação da família não precisava de mais manchas. Lilian aconselhou a sobrinha a escutar a razão e ainda alertou que o pai dela certamente desaprovaria aquele tipo de comportamento vindo por parte deles. Diante disso, Li Zhufeng se calou, mas não sem amargura. Enquanto isso, o Prota se aproximou da mãe, tocou suavemente a sua bochecha, comentando que como não deixaram entrar, o mínimo que podia fazer era se despedir da avó ali mesmo, à porta da sala funerária. Diante da entrada silenciosa, curvou-se em sinal de respeito, protestando a sua última homenagem. Em seguida, a noite caiu e um dos primos do Prota, um homem de cabelos azuis, se aproximou de Li Zhufeng, oferecendo-lhe um quarto para passar a noite. E aproveitando a oportunidade, ela pediu que o Prota também pudesse ficar, acreditando que assim ele estaria mais seguro. O primo
primo recusou seco, dizendo que conforme as regras da casa, os mais jovens deveriam repousar separados, em locais designados. Lizu ainda tentou argumentar, mas o prota pediu que não insistisse, afirmando com tranquilidade que ele ficaria bem sim. O sorriso enviesado que se formou no rosto do primo não passou despercebido. O prota já sabia exatamente o que tudo aquilo estava significando. O homem o levaria para o armazém, e mesmo onde em sua vida passada havia sido espancado quase até perder a vida, pelos próprios parentes. Ao chegar no lugar, o protagonista lançou um olhar sarcástico ao redor, observando o ambiente frio e abafado, refletindo que a sua família deveria estar mesmo em decadência se agora os hóspedes eram colocados para dormir num depósito. O primo respondeu atirando a chave no chão, acusando ele de estar ficando lelé da cuca só porque teria de passar uma única noite ali. Mais tarde, o mesmo homem retornou acompanhado de outros jovens, com uma expressão e uma cópia da chave também, entrando em cerimônia. Encontraram o protagonista sentado calmamente como se estivesse aguardando eles, nenhuma surpresa em seu semblante, apenas uma calma que era até provocativa. Ele perguntou com a naturalidade de quem sabia bem o que estava falando, se haviam vindo ali por algum outro motivo em especial. O primo de cabelo azul avançou com arrogância e, tomado pelo orgulho ferido, prometeu que agora ele aprenderia na pele as consequências de supor a sua vontade. Sem hesitar, ordenou aos demais que lidassem com o prota e, apesar de ordenarem que não mandassem ele de vala, um por um os agressores tombaram no chão, vítimas de golpes certeiros do protagonista. Um soco em cada adversário foi bem mais do que o suficiente. Ele mal parecia ter feito esforço. Sacudindo o terno com naturalidade, limpando a poeira, demonstrava que aqueles homens não passavam de obstáculos insignificantes. O rapaz de cabelo azul, atônito, recusava-se a se acreditar no que via. Era inconcebível que alguém tivesse derrotado o grupo com tamanha facilidade, e agora compreendia porque o prota agia com tanta altivez diante deles. Aquele comportamento arrogante, antes tido como pretensão, agora fazia até que sentido. Tomado pela frustração, o jovem de cabelo azul declarou com raiva que mostraria o que era a verdadeira força. Se preparou para o ataque, liberando a sua aura com uma certa agressividade. O prota, por um breve instante, acreditou estar diante de uma energia espiritual, mas logo descartou até mesmo essa possibilidade. A pressão era muito fraca. Ainda assim, aquilo despertou seu interesse. Era sinal de que mesmo naquela época já existiam praticantes no caminho do cultivo. E observando melhor, ele percebeu que o rapaz à sua frente era, na realidade, um novo artista marcial. Provavelmente alguém que dominava o reino exterior. Um tipo de poder que naquela vida anterior o prota pouco compreendia. Mesmo prestes a ser atingido, manteve a calma. Não piscou, não se moveu, apenas ficou esperando. A serenidade contrastava com a tensão do momento, surpreendendo até todo mundo que estava ali presente. E então, no momento exato, ele agarrou o braço do oponente com um único movimento, lançou ele ao chão. O impacto seco ecoou quando ele quebrou o nariz do rapaz com um golpe decisivo. Pisando sobre ele, o protagonista ainda zombou silenciosamente da arrogância do cara, questionando para si mesmo se aquilo era o que ele chamava de força realmente. Os outros, desesperados, começaram a gritar para o prota soltar ele, e o nosso herói atendeu o pedido assim sem hesitação, como se não tivesse nem se esforçado. Enquanto o corpo do cara se arrastava como um fantasma ferido, o protagonista se mantinha firme. Tranquilo, ele afirmou que não era preciso se preocupar, a apresentação, afinal, estava prestes a começar. Entretanto, os derrotados estavam também o filho de Leland. Gravemente ferido, ele mal conseguia se mover, e os seus pais, apavorados, correram até o líder da família, se ajoelhando em prantos. Narraram os acontecimentos entre soluços, clamando por justiça, que ele era um animal, um maluco, um maníaco. E a raiva tomou conta do patriarca, que ordenou que Lilian trouxesse imediatamente o prota e a sua mãezinha. Mas antes que isso acontecesse, Harry, um homem de presença calma e firme, interveio, afirmando que não era necessário, pois o prota já estava ali. E a reunião se formou, e bastava um olhar para perceber que a maioria da galera não estava muito em simpatia pelo jovem não. Ao contrário, muitos estavam desejando que ele pagasse com a própria vida. Lilo demonstrava incômodo com a força inesperada de Shenmue. Já Lilian, apreensiva, temia pelo que ele pudesse fazer por conta própria. A mãe de Lilo não teve indignação não, rapaziada, foi bem pior. Ela repreendeu o prota por ter sido tão cruel com o seu próprio primo. E quando o patriarca ordenou que se ajoelhasse, ele se manteve de pé e ainda sorriu. E o gesto deixou todo mundo ainda pior, né, rapaziada? O prota também não engole sapo. Chamaram ele de arrogante, imprudente, ignorante e não aceitavam que ele tivesse coragem de encarar a autoridade da família daquela forma que estava fazendo. Lilian interveio lembrando que afinal ele era um membro da família. Repreendeu duramente pelo golpe que desferira contra o primo, exigindo que ao menos admitisse a sua culpa. O prota, no entanto, questionava com uma ironia velada, como agora, de repente, todo mundo parecia considerar ele parte daquela família. Lilian, vendo que as suas palavras não surtiram efeito, pediu diretamente ao patriarca que tomasse providências e punisse o jovem pela sua insolência própria. Foi então que o velho, líder da família, se manifestou. Invocou com seriedade o direito sagrado da linhagem familiar. As suas palavras ecoaram pela sala, deixando todos em silêncio e de olhos arregalados. Ninguém estava esperando por aquilo. Lilian e a sua garota estavam convencidos
convencido de que o protagonista não sairia ileso daquele lugar. Para eles, ele merecia o que estava por vir por ter tratado seu filho daquela maneira. Foi nesse momento que Li Zufeng apareceu, pedindo calma e um momento de espera. Com firmeza garantiu que o teu filho não era de forma alguma uma pessoa cruel, sugerindo que provavelmente era algum mal entendido ou coisa do tipo. Porém, Lilian, sem se comover, insistia que era difícil acreditar que se tratasse de um erro, especialmente ao ver o seu sobrinho coberto de ketchup. Não sabia sequer se ele iria sobreviver e a resposta de Li Zufeng ficou presa na garganta sem saber como refutar as acusações. Ela então se voltou para o prota perguntando o que realmente havia acontecido e ele, com um olhar tranquilo, respondeu que nem valeria a pena tentar explicar às pessoas como aquelas eram, pois não iriam acreditar nele de forma alguma. Sua mãe, no entanto, parecia ter fé na bondade da família e ainda acreditava que tudo não passava de mal entendido. Mas o prota, percebendo que a mãe insistia em ver o melhor naquelas pessoas, sentiu a necessidade de provar a sua inocência então, pelo bem da mãezinha, rapaziada. Ele sabia que apesar de tudo, ela tinha direito à sua própria visão dos fatos e decidiu então revelar a verdade, mesmo que isso não fosse mudar a opinião de ninguém. Ao observar que um dos meninos que presenciaria a briga estava por perto, o protagonista se dirigiu até ele, o agarrando com firmeza, e com um gesto brusco, ele o jogou no chão, forçando a contar tudo o que aconteceu, ameaçando ele com um olhar impiedoso. Sem chance de escapatória, o menino temeroso revelou a verdade. Foi Liu Yi quem decidira dar uma lição a Li Zufeng, fazendo com que o seu filho sofresse para que a família nunca mais ousasse pisar naquela casa. Olha que audácia. Contudo, quando a luta deu início, ele ficou surpreso vendo que o prota o superou, apesar de ter dado tudo de si. Essa revelação deixou Lilian, a sua esposa, surpresa, mas foi Li Zufeng quem ficou furiosa, questionando com a raiva seu irmão sobre o tipo de educação que ele dera ao seu filho. A esposa, por sua vez, defendeu as ações do garoto, alegando que ele só havia retribuído o que Li Zufeng fizera no passado, questionando se ela temia que os outros descobrissem a respeito daquilo. A tensão estava no auge quando o protagonista, sem nenhuma hesitação, interrompeu o fluxo da conversa. Ele levantou uma questão hipotética, perguntando se o filho de Lilian, se fosse ele ali caído no chão, se o velho patriarca também invocaria o direito da família naquele caso, e a pergunta deixou todo mundo de boquinha caladinha. O líder da família, inicialmente em silêncio, admitiu que ele jamais invocaria aquele direito para alguém que não fizesse parte da família. Além disso, em outsider, uma pessoa de fora jamais seria digno de tal privilégio. Essa resposta não passou despercebida por Li Zufeng, que soltou um sorriso irônico, indignada com a ousadia do prota. Ele não demonstrava medo algum enquanto expressava sua insatisfação. O líder da família estava muito irritado, questionando por que o protagonista agora estava desafiando a sua autoridade. Seu semblante furioso indicava que estava prestes a tomar uma atitude drástica, rapaziada. O bagulho estava ficando feio. De repente, o velho levantou a mão como se fosse dar um tapão no prota, mas o nosso herói não permitiu. Com raiva, se posicionou impedindo o golpe e Lilu, com a arma em mãos, avisou que não iria hesitar em acabar com o velho, caso ele atrevesse a dar qualquer passo contra a mãe de Shenmue ou o prota mesmo. A tensão aumentou ainda mais quando a mãe, Li Zufeng, perturbada, implorou para que seu filho fosse liberado. O protagonista percebeu que atrás do velho estavam outros dois anciãos prontos para protegê-lo e, caso fosse necessário, até mesmo atacá-lo. Isso fez com que ele compreendesse que a família Lin não era tão simples quanto aparentava, mas ainda assim ele não se intimidava não. Para garantir a segurança de sua mãe, o protagonista deixou claro para o velho que enquanto estivesse ali, ninguém poderia prejudicar a sua mãe de forma alguma. Ele afirmou com firmeza que, fora ele, quem havia atacado Li Yue, e caso o velho estivesse com algum problema contra isso, deveria se lembrar de que não tocaria na sua mãe. Caso contrário, ele não iria hesitar em deixar a família sem o próprio patriarca. Que cara esquisito, rapaziada. Para reforçar a sua mensagem, o nosso herói exalou seu poder, o que deixou Lilian completamente atordoado ao perceber que ele era, na verdade, um artista marcial do reino interior e não apenas alguém que reagia de forma impulsiva. Não era uma pessoa qualquer, não. O velho, percebendo a situação, sabia que a essa distância, o protagonista poderia mandá-lo de vala se quisesse, e ninguém iria ser capaz de salvá-lo. Li Zufeng observava com perplexidade, sem entender as expressões de espanto nos rostos daqueles ao redor. Lilian então pediu que Shenmue liberasse o velho, alegando que não poderia ser tão rude com o velho. Mas o nosso herói, com desdém, perguntou onde é que estava o avô quando ele e a sua mãe foram maltratados no passado, e onde é que estava o avô quando Li Yue e os seus homens foram lá no galpão atacá-lo, e onde que estava ele quando a sua mãe e ele foram insultados. As suas palavras fizeram todos desviarem o olhar, ciente de que de qualquer forma eles foram culpados por esses eventos. Liberando o espaço e o braço do velho, com um gesto como se fosse algo trivial, o prota anunciou que não o reconhecia nem como membro da sua família. O filho mais velho de Lilian, avançando, tentou interceder, dizendo que haviam desculpas e motivos mil para as ações do velho. Ele ainda lembrou o protagonista que já havia dado até uma lição ao próprio primo, acusando de ser desrespeitoso por não admitir os seus erros. Chamando de filho sem escrúpulos, injusto e infiel, o conspirador zombou, dizendo que o sobrenome do protagonista era Shen, algo que o prota desdenhou como bobagem. Li Zufeng então
então recomendou que ele não esquecesse que a sua mãe também estava ligada ao grupo Meija, quase como se fosse sua empresa, e que a família Shen era tão insignificante que a família Lee poderia facilmente aniquilá-los. Shenmue, em resposta, desconsiderou a ameaça, afirmando que para ele a família Lee não era mais do que um bando de formigas inúteis. Isso provocou a ira de Lee, que afirmou que o poder da família não era tão fraco quanto o protagonista estava pensando, não. Ele fez uma proposta ao protagonista, oferecendo-lhe a chance de se tornar um aliado da família Lee com a condição de que ele se ajoelhasse e pedisse infinitamente 1000 vezes o perdão. O velho também garantiu que em 5 anos a família Shen seria completamente destruída e o protagonista, no entanto, com um olhar desafiador, deixou claro que a família Lee não era digna de vê-lo se ajoelhar. Ele, por sua vez, prometeu que em 3 anos toda a família Lee estaria sob os seus pés implorando perdão, e o velho, frustrado e furioso, apontou o dedo para o protagonista, anunciando que a partir daquele momento a família Lee e o grupo Meija seriam os maiores inimigos da família Shen. E Liu Fan, visivelmente preocupada, temeu o que isso poderia significar, mas o prota, decidindo levar a sua mãe para longe dali, se preparou para enfrentar o que quer que viesse. O velho reagiu determinado a fazer tudo o que fosse possível para se defender, e o grupo Meija saiu do lugar, sendo observados com desprezo por todos, e após consolar a sua mãe, retornaram à cidade. Shenmue então chegou a uma rua antiga, esperando comprar alguns jades para reformar a formação de Yi, e sem precisar de pedras especiais, mas apenas algumas que contivessem energia dos céus e da terra. No início, ele não encontrou nada, até que percebeu algo que vinha de uma barraca de um velho. O velho se aproximou dele, perguntando sobre o preço de um par de leões de jade que estava vendendo, mas na verdade sua intenção era distraí-lo. Seu real interesse estava em um peculiar pedaço de rocha que logo chamou a atenção do prota, e o velho, ao perceber o seu interesse, começou a suspeitar que na realidade, rapaziada, o protagonista sabia para que a pedra servia, e por isso lhe disse que a havia encontrado na montanha, oferecendo zelo em troca de contar os usos da pedra. O protagonista, no entanto, queria saber exatamente onde é que o velho havia encontrado, o que levou o velho a concordar a sugerir que fosse um local mais apropriado para conversar. Shenmue, com alegria, segurava a pedra, imaginando que ela seria o suficiente para completar a formação, e sabia que com o devido trabalho poderia até utilizá-la ou entrar na segunda camada de refino e até criar algumas ferramentas de proteção em sua casa. O protagonista explicou ao velho que a pedra tinha pouca utilidade para pessoas comuns, mas que para quem praticava artes marciais ela poderia ter efeitos até que milagrosos. O velho, deduzindo que o protagonista praticava artes marciais, ficou surpreso e ao ver a pedra se emocionou, contando que o seu mestre sempre fora um grande admirador das artes marciais. Depois de recuperar da emoção, o velho contou ao protagonista que encontrou a pedra à beira de um lago na Água Negra nas montanhas Lingwu, onde havia mais desse tipo de pedra, mas ele não se atreveu a se aprofundar, pois havia um boato de que monstros habitavam aquela área. O protagonista, curioso, perguntou se o velho havia visto algum desses monstros com seus próprios olhos. O velho respondeu que não, mas disse que assim que se aproximou da lagoa sentiu arrepios vindos de dentro dela, o que o fez sentir um medo e não se atrever a continuar também. O velho mencionou que em sua juventude era proibido de praticar as artes marciais antes dos 16 anos, mas o protagonista confiante afirmou que se o velho acreditava que podia, então ele também poderia. Em sinal de respeito, o velho pediu que o protagonista o considerasse como um irmão e, abaixando a cabeça, prometeu que ele poderia se tornar um de seus até discípulos, rapaziada. Eles julgavam a idade, mas no fim das contas a força era o que realmente distinguia quem era o mais velho e quem era o mais novo. Ao ouvir essas palavras, o velho admitiu que ficou confuso por não reconhecer a grandeza do protagonista. Inclinando a cabeça para o chão, ele pediu para ser aceito, chamando o prota de Mestre Supremo e se oferecendo como seu próprio discípulo. No entanto, o protagonista respondeu que não estava qualificado o suficiente para aceitar um discípulo naquele momento. Mesmo assim, o velhote o obedeceu e ao chegar em sua casa, a primeira coisa que fez foi usar a pedra. Como que eu vou falar isso sem ficar esquisito? Gritando a palavra Kei, ele a dividiu em 5 pedaços, fazendo-os levitar e formando assim a matriz de coleta de espíritos, e que lhe permitiria também aumentar significativamente a sua velocidade do cultivo. Enquanto isso, Janin Shen, que estava noiva do protagonista, observava pela janela. Zhen Shen, seu guarda-costas, apareceu informando que a reunião da sua família havia terminado, resultando na decisão de cancelar o noivado que ela tinha com a família Shen. Ou seja, ela não iria mais se casar com o prota. No entanto, Janin Shen afirmou que o seu futuro estava em suas próprias mãos e que ninguém tinha autoridade para tomar as decisões em seu nome. Ela ordenou que Shang Tsung se preparasse para ir à cidade de Plota, e Shang não concordava com isso, pois temia que Janin Shen pudesse estar em perigo fora da casa de sua família. No entanto, ela garantiu que se o protagonista fosse fraco, ela mesma seria capaz de lidar com ele, e caso encontrasse uma força extraordinária, poderia contar com isso. Shang, porém, duvidava que o protagonista os ajudaria, lembrando que o seu noivado já teria até sido rompido. Janin Shen, porém, não se preocupava. Tinha certeza de que, indo com Shenmue, ele não teria poder para decidir se ajudaria ou não.
pois eles seriam constantemente atacados e o protagonista estaria envolvido no retorno de todos aqueles que os perseguiam. Enquanto isso, o protagonista continuava o seu cultivo e, graças à matriz de coleta de espíritos, ele entrou no reino em apenas 2 dias. Se continuasse nesse ritmo, após 10 dias ele poderia alcançar a segunda camada do reino Nin, e assim seria capaz até de converter o seu poder espiritual em espada. No dia seguinte, ao abrir o seu caderno, o protagonista lembrou que faltava apenas 1 dia para entregar as notas do exame, e também que seria o dia em que a família Yang cancelaria o seu casamento. Em sua vida passada, todo mundo zombava dele por isso. Sorrindo, ele prometeu que nessa vida não seria da mesma forma. Foi então que ele recebeu um telefonema de Yan Yao, convidando-o para a inauguração do restaurante da sua família, onde outros colegas também estariam presentes. Yan Yao avisou que o restaurante só venderia comida caseira e que por isso não havia convidado Yan Yao ou qualquer outra pessoa. Keiyu garantiu a ele que não teria problemas e o protagonista acabou aceitando. Quando chegou no lugar, Yan Yao a recebeu com alegria. E sua mãe, exclamando, disse que finalmente tinham conhecido Shenmue, o garoto de quem Yan Yao falava o tempo todo. Normalmente o que segue é que elas começavam a tirar um álbum mostrando as fotos do seu bebê, né? Coisa de mãe, rapaziada. E no final, era trauma que ninguém conseguia superar. Ele desejou um negócio próspero e cheio de riquezas para o protagonista, mas a mãe continuou dizendo que ele era um bom menino. Então não era surpresa que a filha falasse tanto assim dele. Yan Yao corou e ficou nervosa, pressionando a mãe a servir a comida para as amigas, e ela saiu rindo. O prota, querendo dar um envelope a Yan Yao, acreditava que ela não aceitaria e então o deixou lá sem nenhum aviso. Yan Yao, segurando a mão do prota, disse-lhe para se sentar onde quisesse, já que todos eram colegas de classe. Embora isso não os tornasse necessariamente amigos, era evidente pelo gesto deles que isso não seria uma amizade verdadeira. Eles o odiavam, pensando que ele não tinha o direito de tocar em Yan Yao e, acima de tudo, que ele era apenas um rival competindo por ela. Zogan então se aproximou e, se ele realmente fosse um amigo, ofereceu um assento ao prota, que aceitou. Yan Yao, sorrindo, disse a todos que iria verificar se a louça estava pronta e Wei pediu para ela parar de trabalhar tanto e se sentar porque todo mundo queria bater um papo com ela. Yan Yao concordou amavelmente, mas quando chegou a hora de se sentar, Zogan ofereceu a ela o seu próprio assento e aceitou de uma forma inocente, embora fosse claro que estivesse fazendo isso pelo prota, avisando que agora ele lhe devia um favor. Zogan então esclareceu que esse favor não foi pedido e ele se soltou, de uma maneira descontraída, que esses eram amigos que valiam a pena. Os outros ficaram irritados por não terem oportunidade de se sentar ao lado da garota e se olharam como se estivessem conspirando para algo ruim, claramente planejando algo. Então eles perguntaram ao protagonista que presente ele trouxera, supondo que se ele trouxe algo deveria ser no valor de 10 ou 20 pila no máximo. Os outros ainda brincaram rindo alto e Zogan incentivou o prota a não ficar calado. Quando ele percebeu que o protagonista não ia fazer bulhufas nenhuma, Yan Yao afirmou que só queria se encontrar com os amigos, agradecer a todos que lhe deram presentes e também aos que não pediram presentes, pedindo de uma forma educada que os que estavam causando problemas parassem de ficar falando disso. Isso fez com que todos ficassem com raiva, mas não contra ela, e sim contra o protagonista por supostamente se esconder atrás de uma mulher. O nosso herói então questionou diretamente a Zogan o porquê que o mesmo estava provocando, se perguntando se ele se achava superior. Ele disse que o lixo nunca merecia ser provocado por ele, e Yan Yao então gritou com ele, avisando que já estava mais do que o suficiente, e que se ele continuasse tentando humilhar o prota, faria com que saísse com seu presente dali. Zou, prometendo não dizer mais nada, já estava pensando em como se livrar do prota, e começou a preparar um ataque para acabar com o garoto. No entanto, a mãe de Yan Yao apareceu segurando o envelope que o protagonista havia deixado, e ao verem que o envelope estava cheio de grana, os outros ficaram com a boca aberta. Yan Yao acreditou que era um presente do protagonista e foi pedir-lhe mais detalhes. Devido à interrupção, o protagonista desfez a sua formação que estava prestes a usar para atacar e admitindo que deu aquele dinheiro para expressar a sua tremenda gratidão. Diz que a mãe de Yan Yao não quis aceitar tanta quantia. Ela ficou apenas com uma pequena parte e pediu a Yan Yao que devolvesse o resto ao prota. O protagonista, sem ter trazido nada, olhou em outra direção como se não tivesse nada a ver com a situação. E Zou ficou humilhado, acreditando que o prota fez tudo de propósito e ainda prometeu vingança contra o nosso herói, rapaziada. Ele foi até o banheiro, já começando a arquitetar o seu plano maquiavélico, sabendo perfeitamente o que iria fazer. Chamou alguém para ajudá-lo a recuperar a sua honra e começou a rir do que achava que o protagonista iria sofrer. No restaurante, o dono saiu e Zou sorriu. Ao vê-lo, porém, os outros pareciam assustados e Yan Yao muito gentilmente pediu que eles procurassem outro restaurante, explicando que por ser aquele o dia, ela não iria receber clientes que não eram convidados. O rapaz, impressionado com a sua beleza, insistiu para que ela falasse com ele, desrespeitando as regras, e ele era o líder de um pequeno grupo, e o pai de Yan Yao saiu sem entender as suas palavras, estalando os dedos. Sang-Gu exigiu 100.000 pilas por ano para mantê-los sãos e salvos, mas a mãe de Yan Yao recusou sem pensar, acusando-o de ser maluco. Ele também esclareceu que abriram seu negócio de acordo com a lei. Sang-Gu, sendo cuidadoso com seu povo, perguntou como se fosse uma ameaça se ele não fosse pago. A mãe, relutante, se viu em uma situação muito complicada, enquanto o marido tentava chegar a um acordo para que pagassem menos, mas ainda oferecendo mais sangue. E ele ordenava que ele parasse de falar besteiras, exigindo novamente que
que a mãe lhe pagasse, pois não aguentava mais. Diminuísse a velocidade da mãe e Sang-woo ordena que um dos seus integrantes ligasse para todos. Aí, assustados, os alunos inventam desculpas para irem embora e meter o pé da encrenca. Hyun-Yao pede que tomem cuidado no caminho de volta, mas Woo, agindo com coragem, os impede, gritando que eles são covardes por ousarem fugir com o rabo entre as pernas quando a família de Hyun-Yao estava passando por complicações. Ele avisa que se fugirem não o conhecerão mais a partir de agora, se dirigindo a Hyun-Yao. E ele garante que falará com a turma e que não se atreverão a envergonhar a sua família, algo que ela agradece muito antes de ir bater um papo com eles. Ele provoca o protagonista, afirmando que não gosta de se gabar como algumas pessoas que dão envelopes para mostrar a sua gratidão. Sem tolerar mais, o protagonista mostra o seu poder com um olhar desafiador, ordenando que ele não dissesse mais nenhuma palavra, porque senão, bom, seria destruído, né, meu filho? Ao sentir uma aura tão poderosa da esquerda, os bandidos ficaram atordoados, e embora aquele que estava mais assustado fosse óbvio, Woo aparece com alguns caras. Sang-woo explica para eles que os donos não queriam pagar, e a loira garante que isso não seria fácil para eles, mas a mãe ainda se recusa a obedecer às ordens. Zul dá um passo à frente gritando para a turma parar, e então educadamente pede para Sang-woo mostrar mais respeito, alegando que aquele restaurante foi inaugurado pela família do seu companheiro. No entanto, Pin-Liao se aproxima dele e lhe dá um tapa na bochecha ao saber que ele é membro da família Sou. Sem entender a situação, pergunta a Sang-woo se ele seria generoso com eles simplesmente para enfrentá-la. Zul, que estava caído no chão, lembra a Pin-Liao que eles tinham um acordo, que ele tinha que sair quando aparecesse. E estupidamente foi assim que ele confessou que aqueles caras estavam lá por causa dele. Hyun-Yao o chama de desprezível e Zul só percebeu a bobagem que Pin-Liao disse. Ele informa que mudou de ideia sobre o acordo e questiona se ele queria impedi-lo, mas não tinha nem como fazer isso. Com bastante medo, ele se afasta, preferindo admitir que foi o mal entendido, e no final quem acabou humilhado ainda era ele. Ela continuou teimosa, querendo ver o protagonista sofrer, e Sang-woo, por sua vez, ordena que o seu povo destruísse tudo, incluindo as mesas e cadeiras, e com isso todos os sonhos da família de Hyun-Yao também acabariam sendo destruídos, né, rapaziada? Inicialmente eles apenas assistiam espantados até que Hyun-Yao se lembra da sua própria determinação e grita para os membros da gangue, ameaçando eles que se não parassem teriam que lutar contra ela. Mas o protagonista segura pelo braço, pedindo para ela não se preocupar e deixar que continuassem destruindo tudo, pois isso ele faria eles pagar mais de dezenas de vezes. Hyun-Yao, refletindo e confiando nele, se acalma. Em sua vida passada, quando o protagonista estava triste, ela nunca o havia abandonado. Nunca. Na verdade, era ela quem o fazia feliz todos os dias. Então, promete que não haveria mais destruição. Pin-Liao, com sarcasmo, pergunta se ele já estava cansado de viver e recomenda que não se envolvesse no assunto se não fosse alguém como ele. O prota, sem medo, afirma que ele é uma pessoa que nunca poderia ofender Pin-Liao, e zombando, Pin-Liao ri do que acabara de acontecer. O protagonista, mantendo a seriedade, então, promete considerar perdoar todos se eles pagarem 10 vezes mais e pedirem desculpas ao pai da garota. Zongan e a senhora estavam preocupados com ele e com o cara pedindo para ele voltar e não fazer nada, enquanto a senhora, querendo garantir a sua segurança, estava pensando em dar o dinheiro que queriam para os rapazes. Mas o protagonista estava completamente confiante de que nada poderia impedi-lo, principalmente num momento como esse, né, rapaziada? Pin-Liao, intrigado, pergunta quem ele achava que o apoiava para falar com tanta convicção e confiança, e o protagonista responde que o único apoio de que precisava é dele mesmo. E sem mais, Pin-Liao ordena que o seu povo o atacasse. A senhora, desesperada, oferece dinheiro, mas o protagonista recusa, avisando que já era tarde demais. Com uma série de movimentos rápidos, ele derruba os rapazes no chão e de uma forma implacável continua os atacando. E ao se levantar, exige que eles se afastassem, desafiando Pin-Liao a tentar se opor. Desafiado e ousado, o protagonista chuta Pin-Liao, fazendo voar por vários metros e antes de pressioná-lo contra o chão, alertando para não sacar a arma. Pin-Liao, desesperado de medo, começa a pedir perdão, admitindo que errou e que estava só tentando intimidá-lo. E o prota, com um olhar ameaçador, exige uma compensação 10 vezes mais do que eles haviam destruído. Ele aceitou obedientemente cada uma das ordens de Hyun-Yao e se ajoelha diante dela, pedindo que fosse gentil e o perdoasse, prometendo que pagaria pelos danos causados. Ela exige duas coisas: que ele pedisse desculpas aos pais delas e que nunca mais voltasse ao restaurante para causar mais problemas. O menino garante que não haveria mais problema nenhum e, além disso, promete que a partir daquele momento ele se comportaria e comprometeria a garantir a segurança do restaurante, o que a senhora aceita. Porém, ao invés de aceitar que ele pagasse o valor pedido pelo protagonista, ela apenas exige que ele pagasse pelos objetos que havia quebrado, sem juros e sem acréscimo e nem nada mais. O medo de Pin-Liao era tão grande que ele até pede permissão para ir embora, e assim que é liberado, ele vai embora de forma educada, sem provocação e nem nada. Nesse momento, a cena muda para um outro contexto. O protagonista estava sentado no assento principal, algo que Jin Pei-Yun, visivelmente zangada, considerava uma grosseria.
seria. Afinal, para ela, o fato de ele ter sido convidado pelo avô não significava que pudesse se sentar onde quisesse, afinal ele ainda era um convidado. O avô Philon Ron oferece uma xícara de chá de primeira qualidade, mas o protagonista acaba rejeitando, indo direto ao ponto perguntando o que o velho queria dele. Isso deixa Pei Jin furiosa, acreditando que ele é um cara arrogante por não sequer ter aceitado o chá que o seu avô ofereceu. O velho, no entanto, agradece ao prota por ter curado a doença da sua esposa e antes que ele terminasse de falar, o nosso herói já o interrompe, esclarecendo que ele apenas vendeu o talismã para eles e que ambos conseguiram o que queriam. Portanto, eles não deviam mais nada um ao outro, e quando o protagonista pergunta se o velho tinha mais algum pedido, ele então revela o verdadeiro motivo da sua visita. O velho Jin no início não entende, mas acaba obedecendo e decide bater no prota. No entanto, um pouco antes de fazer isso, o nosso herói percebe que o velho é um artista marcial do reino interior, e ao ouvir isso decide não bater nele. Quando o protagonista menciona que a doença do velho pode ser curada com a pílula Pei Yuan, o velho Jin se alegra, e pois a doença dele, que o acompanhou por décadas, finalmente poderia ser simplesmente curada. Ele então promete ao protagonista que se ele conseguir curá-lo, daria metade de todos os bens da sua família, os bens do Jin. No entanto, Jin Pei Yun tenta acalmá-lo, dizendo que ele não deveria fazer isso, pois não acredita que o protagonista tivesse a capacidade de curá-lo, apenas por ter observado a situação. Além disso, ela acha exagerado dar metade da família apenas por isso, e o protagonista então revela que na verdade o velho Jin não está doente, mas sim que a doença dele é causada por imperfeitas técnicas de cultivo e pela estagnação dos meridianos durante todos esses anos. Ele acrescenta que o velho Jin também sofreu lesões internas que não foram tratadas a tempo, o que só acabou piorando a condição do coitado. O velho fica perplexo ao ouvir falar sobre como as artes marciais poderiam curá-lo e aceita instantaneamente, já que não aguentava mais os ataques dos ferimentos que sofreu ao longo do tempo. No entanto, ele começa a duvidar sobre o que fazer, já que não é fácil abandonar o caminho das artes marciais, depois de ter visto tantas maravilhas da imortalidade e do poder. O protagonista entende essa dificuldade, reconhecendo que é realmente difícil para uma pessoa comum abrir mão desse estilo de vida, depois de conhecer a grandeza das artes marciais. O velho já começa a processar a situação, lembrando que a sua família se tornou uma das maiores da cidade, portanto, deveria estar feliz com isso. Pelo menos deveria, né? Ele afirma que estava disposto a abandonar as artes marciais para melhorar a sua vida, e o protagonista, vendo que eles estavam sendo sinceros mesmo, manda que o velho enviasse alguém para buscar a pílula Pei Yuan em alguns dias. Quando o pagamento, o protagonista pede apenas 1 milhão de yuans, ao invés das propriedades que o velho havia oferecido. Jin Pei Yun questiona por que é necessário esperar alguns dias para receber a pílula e ao invés de entregá-la naquele momento. O protagonista então explica que é necessário preparar os ingredientes, embora a verdade seja que ele não tinha dinheiro suficiente para comprá-las. No entanto, o velho se oferece para encontrar os ingredientes e, como uma forma de recompensa, o prota entrega uma lista de ingredientes com o dobro da quantidade necessária, para que o velho também pudesse usar para o resto ele mesmo. Assim, eles concordam em se encontrar em 2 dias para começar o processo de refinação da pílula. O velho então menciona sobre uma antiga escola marcial que ainda mantinha suas tradições, mas o protagonista parecia duvidar que tais escolas ainda existiam. Quando pergunta mais sobre elas, o velho garante que elas ainda existiam, mas que os templos são locais secretos e o conhecimento sobre essas escolas tinham sido transmitidos por gerações. O protagonista, curioso e desconfiado de que a família Jin pudesse ter alguma relação com essas antigas escolas, pede ao velho que lhe contasse mais sobre o mundo das artes marciais. O velho então começa a explicar sobre o sistema dos reinos marciais, o reino externo, o interno, de transformação e finalmente o divino. Cada um desses 3 primeiros reinos é dividido em 3 camadas, Xiaosheng, Tansheng e Pináculo. Quando alguém alcança o reino de transformação, é conhecido como um grande mestre, mas apenas um número muito pequeno de pessoas conseguiam chegar nesse nível absurdo. Aqueles que chegam ao topo tornam-se fundadores das grandes famílias e estabelecem a sua marca nas artes marciais. No que diz respeito ao reino divino, o velho menciona que a última pessoa que alcançá-lo foi há um século atrás, deixando o protagonista ainda mais curioso. Ele então pergunta em qual reino o velho se encontra e descobre que o velho é um grande artista marcial no reino interior, mas que nunca encontrou um oponente à altura em todos os anos em que havia lutado. Com essa informação, o protagonista deduz que o velho deveria estar no auge do reino interior, mas que a sua força provavelmente não é suficiente para enfrentar alguém no reino da transformação. O protagonista percebe que se ele continuar a treinar, logo poderia derrotar alguém do reino da transformação, mas quando chegar ao reino divino precisaria ser muito mais cauteloso, o que o motiva ainda mais a melhorar a sua força rapidamente. De volta às aulas, o protagonista começa a refletir sobre o futuro, pensando que se a família de Haniao não o tratasse novamente com o respeito que ele merece, ele não os deixaria voltar à cidade, como fez na sua vida passada. Na sala de aula, os alunos
alunos estavam comentando sobre o exame e as férias que teriam, mas logo começam a zombar do prota. Lin Taoyano, um lacaio, o provoca zombando do fato de o protagonista ter se atrevido a olhar os resultados, mesmo sem ter feito o exame. O protagonista, porém, não faz nada em resposta, se mantendo calmo e ignorando a provocação. Yan Yao, ao vê-lo assim, começa a notar a nova atitude serena e tranquila do protagonista, o que a faz refletir sobre o seu comportamento. A história segue com o protagonismo e a tensão crescendo, e como sempre o prota consegue surpreender aqueles que duvidavam dele, mesmo quando tudo parecia conspirar contra ele mesmo. Na sala de aula a tensão aumenta quando Yan Yao observa que a maioria dos alunos começam a zombar do protagonista por ele ter deixado a prova simplesmente em branco. Também não é pra menos, né, prota? Este era o segundo exame em que ele terminava em último e todos estavam prontos para debochar, mas dois alunos presentes no restaurante lembram do que o protagonista fez por Yan Yao e começam a compreender que havia mais por trás das suas ações. Sen, líder da turma, não perde a chance de acusá-lo de ser uma vergonha para a classe e ameaça a média de todos, mas o protagonista, sem perder a compostura, responde com firmeza, mandando-o calar a boca, dizendo que era realmente uma insuportável. O ambiente fica tenso, mas ninguém esperava que ele respondesse assim tão direto, desafiando a autoridade de Sen Siuli. Ela, não gostando da provocação, resolve que o único jeito de resolver isso era como uma competição direta. A professora, ao ver a situação, resolve impor uma alternativa. O protagonista faria uma prova simulada extremamente difícil contra Sen Siuli. Se ele perdesse, teria que pedir desculpas finalmente, mas se ela perdesse, também teria que pedir desculpas. Os outros alunos ficam estupefatos, especialmente com a dificuldade da prova, que era 10 vezes mais difícil do que as questões adicionais. Sen Siuli, confiando em sua inteligência, desafia o protagonista com a certeza de que ele não iria ser capaz de acompanhá-la de forma alguma. No entanto, o nosso herói, com uma calma pra lá de impressionante, começa a resolver a prova, e Sen Siuli, com uma expressão carrancuda, começa a perceber o quão difícil é o exame, mas ainda acredita que o protagonista estava apenas chutando as respostas. Yan Yao observa a calma do prota e tem certeza de que ele não vai conseguir resolver a prova. No entanto, enquanto a tensão cresce, a professora entrega as provas corrigidas e todos esperavam ver uma resposta medíocre do protagonista, mas para surpresa geral, ele havia resolvido todas as questões sem cometer um único erro. Yan Yao, aliviada e surpresa, expressa seu orgulho e afirma que o prota é de fato o melhor. Sen Siuli, por outro lado, fica visivelmente desconcertada e também decepcionada, especialmente ao ver que o próprio Cao Li também teve seu exame revisado e corrigido, confirmando que ele havia sido igualmente perfeito. Sen Siuli, que havia considerado o protagonista um baita lixo, começa a questionar as suas próprias palavras. Ao sair da sala, o protagonista, com um sorriso pra lá de discreto, observa que meros mortais não entenderiam do que ele era capaz, deixando todos em choque, especialmente aqueles que duvidaram dele. A história vai ganhando mais intensidade, com o prota se mostrando uma pessoa cheia de mistérios e habilidades, que iam além da compreensão daqueles ao seu redor, especialmente de Sen Siuli e dos outros que o consideravam um simples desprezo. O protagonista, após ouvir os gritos de mulheres que estavam discutindo sobre o rompimento de um compromisso matrimonial, se vê em meio a uma situação inusitada. Muitas moças fofocando entre si marcham em sua direção e, para o conforto do prota, ele preferia enfrentar 20 mestres do reino transcendental do que estar ali. No entanto, um homem aparece e os impede de continuar e se apresenta como alguém da família Yang, explicando uma relação complexa entre as famílias que envolve um parentesco distante. O homem, que se chama Jiang Fei, revela que veio cancelar formalmente o compromisso, algo que surpreende o prota. O nosso herói, desconfiado de que a história pudesse ter mudado devido ao seu renascimento, decide questionar Yang Fei sobre a sua qualificação para representar a família Yang. Yang Fei, sem entrar em muitos detalhes, confirma sua identidade, dizendo que já havia entregue a mensagem de uma forma educada e sem causar nenhum problema. Mas a conversa é interrompida por uma mulher que se aproxima do protagonista, pedindo para que ele a aguardasse. A frieza com que ele a trata deixa atordoada, pois ela percebe que estava diferente, algo que nunca havia acontecido antes. Ela, corada e nervosa, tenta justificar o seu comportamento, dizendo que a sua mãe estava muito preocupada com ele e queria saber onde é que ele estava hospedado. O protagonista, ainda frio e distante, responde que alugou um apartamento para não incomodar mais a família, e sem entrar em mais explicações, se despede, segue o seu caminho e deixando a mulher com várias dúvidas e um sentimento de tristeza, questionando por que é que ele mudou tanto. Esse momento é observado por Yan Yao, que começa a ver o protagonista de uma maneira diferente, passando a vê-lo como uma possível ameaça. Enquanto isso, o velho começa com Yang Fei, confirmando que as suspeitas do protagonista estavam corretas. O velho, com pesar, admite que se tivesse tratado o prota de uma forma diferente no passado, sua família teria um grande mestre marcial como ele, e talvez se tornasse uma das maiores e mais poderosas famílias. No entanto, o velho agora se vê em um dilema, sabendo que o protagonista tem um grande potencial e que ele não pode dar mais tempo para que ele crescesse. Por isso, decide atracar o grupo Menhua e a família Shen, tentando eliminar qualquer proteção que o prota pudesse ter. De volta ao protagonista, ele continua o seu cultivo, mas é interrompido por algo ou alguém, criando mais tensão sobre o que estava por vir. O protagonista recebe uma ligação da sua mãe, que já sabia que ele estava morando em outro lugar. Ela, preocupada, pede para ele voltar, admitindo que não fica tranquila, sabendo que ele está sozinho. Para acalmá-lo, o protagonista mente, dizendo que está aprendendo artes marciais com um velho misterioso que a faz relaxar, embora ela ainda
sendo fácil prometer que ficaria seguro. Além disso, ela exige que ele explicasse à família por que os deixou preocupado e, embora sempre tivesse discordado da verdadeira natureza da senhora, sente a obrigação de explicar a sua mudança de comportamento. Sem perder tempo, o protagonista vai até a sua casa e quando chega Yo, sua mãe, se surpreende ao vê-lo ali, convidando-o gentilmente para entrar pela primeira vez. Esse comportamento, no entanto, dura pouco, pois assim que ela pede que ele acompanhasse até a comida, o protagonista age de uma forma distante, não cumprimentando-a e agindo como se não tivesse ouvido nada. Ele é comparado a Yoan por seus maus modos, mas esses mudam assim que ele vê a senhora. Ele imediatamente se levanta e a cumprimenta com respeito, deixando-a desconcertada e sem entender por que ele tratava o pai de uma maneira tão diferente. Sr. An, com uma cordialidade, pergunta sobre os pais do protagonista e ele agradece pela preocupação. Durante a conversa, o homem menciona que o pai do protagonista era muito sério e que se tivesse aceitado a ajuda da família já teria sido dono da sua própria casa há muito tempo. E o protagonista aparentemente já sabia disso. No entanto, no momento do almoço, a senhora Mi pergunta por que ele se mudou e o protagonista, já decidido, pede para ela não tocar nesse assunto mais, lembrando-a de cuidar de seus modos. A senhora Mi, vendo a situação tensa, tenta encontrar uma maneira de melhorar o relacionamento entre eles e justo quando a conversa estava prestes a se acalmar, alguém bate à porta e são Yan Yan e Moon Runner. Quando chegam para contar que os planos haviam mudado e que ela precisava se arrumar para ir a uma festa de aniversário de um colega de classe, a senhora Mi fica preocupada sabendo que não voltaria para o jantar e Yan, uma garota de classe alta de segunda geração, é alguém que no passado dificultava as coisas para o protagonista, enquanto Moon Runner, uma garota gentil, sempre o ajudou quando ele estava em apuros. Mas depois disso ele perdeu por completo o contato com ela. Quando o protagonista aparece sem se esconder, todos os olham com desprezo e o namorado de Yan, o Kangan, que é o líder do time de basquete, irrita o prota propositalmente, lembrando ele de que o abandonou o exame e que serve mais como uma provocação. Isso faz o protagonista perceber que em sua classe há fofocas e desprezo por ele, algo que torna ainda mais difícil sua vida social e escolar também. O protagonista se cala, sentindo vergonha, enquanto os outros falam sobre como ele deveria realmente se comportar. A conversa se volta para o fato de que, segundo Yan, ele foi salvo porque ela não acreditava que ele fosse capaz de derrotar alguém como Sang. Ela sugere de uma forma indireta que o protagonista talvez tivesse alguma relação com um sentimento mais profundo, mas quando nega, ela se cora e se desculpa, dizendo que só queria evitar que ele se sentisse humilhado. No final, o protagonista entra em um dos carros sendo tratado com gentileza. O carro em que ele entrou começa a correr junto com os outros, mas há um carro à frente que vai mais devagar. Durante essa corrida, o motorista e o copiloto começam a falar sobre a mãe do protagonista e, devido ao desespero dela, acabam se envolvendo em um acidente. Quando dois carros colidem, o louco, um dos envolvidos, sai do carro, culpando o outro motorista que aparentemente estava pedindo permissão ao patrão para dar uma lição no motorista do outro carro. Tava um balaio de gato. O maluco os interrompe exigindo que o patrão prestasse atenção, pois ele precisava se encontrar com o velho Rin urgentemente, e o patrão, não querendo perder tempo, estava disposto a deixar o problema para trás. Mas um maluco chamado Xin Yang o impede de sair sem pagar o que deviam. O chefe então decide agir pessoalmente, saindo do carro, e ao vê-lo, Sen, um dos envolvidos, o reconhece de imediato, estremecendo, e o patrão, surpreso por ouvir o nome de Shannon, pergunta sobre o pai dele e, ao saber que é filho de Sang-gi, deixa ele ir. Sen, aliviado, agradece, mas antes de ir, o patrão o impede, explicando que estava apenas deixando ele ir sem maiores complicações. Apesar disso, Sen pede ao patrão para ser menos duro com os outros. Já era tarde demais para remediar a situação e o patrão ordena que Daoi, o motorista, ligasse para o seu grupo. O chefe então pede para que todos tomassem uma bebida para aliviar o tédio, e isso assusta Yue e Maronianer. As pessoas que o chefe havia mandado para buscar chegam e Xian Yang, percebendo a gravidade das suas ações, se ajoelha, pedindo ao perdão e prometendo ao chefe que iria compensá-lo pelas percas. Shannon, no entanto, afirma que 1 minuto do seu tempo valia 1 milhão e deixa claro que não havia mais o que fazer. Se aproxima de Sen pedindo ajuda, mas o chefe não dá resposta, deixando claro que a situação estava fora de controle demais. O chefe ordena que o seu pessoal trouxesse Xin Yang e as meninas Yuan e Morianer para que ele pudesse espancá-las e ensinar uma lição bem das boas. No entanto, no momento em que estava prestes a ser levadas, o protagonista aparece de uma forma tranquila e com uma expressão bem confiante. Ele os informa que as pessoas estavam sob sua proteção e quando o chefe questiona sobre a sua identidade, o protagonista sorri, respondendo de uma forma irônica que ele é alguém com quem o chefe não pode se dar ao luxo de ter problemas, não é qualquer pessoa. As garotas, ainda duvidando da capacidade do prota, não acreditam que ele pudesse fazer algo para ajudar, e o patrão insiste para que ele revelasse o que exatamente é e quem é, e provoca o prota perguntando se ele é surdo. Isso faz com que todos ao redor, já temerosos, ficassem ainda mais nervosos, presumindo que o protagonista seria eliminado rapidamente agora. Porém, a ordem do chefe para eliminar o prota falha completamente e o nosso herói derrota facilmente todos os subordinados do chefe, e ao vê-lo fazer isso sem derramar uma gota de suor, o chefe começa a entender por que o prota estava tão confiante. Em seguida, ele ordena que o cercassem, o protagonista, mas em questão de segundos todos os seus homens estavam ao chão gritando de dor, e o chefe fica atônito
muito, sem acreditar no que estava rolando, especialmente porque o protagonista parecia estar se movendo com facilidade, quase que na velocidade da luz, sem fazer esforço nenhum. A reação do grupo é de completa surpresa e todos ficam impressionados com o poder do prota, e o chefe, ainda atordoado, se prepara para atacar, mas quando tenta atingir o prota, é ele quem é lançado para longe, surpreso com a força do golpe. Mesmo após o movimento, o chefe deixa cair o seu Singaru, especialmente porque ele é um ex-soldado das forças especiais, gastando uma fortuna em seu treinamento. E enquanto isso, os outros observam perplexos, se perguntando como o protagonista poderia ser tão poderoso. A mãe de Sen começa a entender a razão da confiança do nosso herói, mas a jovem Murron, em seu pensamento, se questiona se realmente desejava casar com alguém assim. Aoi, que estava ferido, sugere que o prota pudesse ser uma das lendárias cultivadores de artes marciais, o que leva o chefe a mudar a sua postura radicalmente, oferecendo ao protagonista um cargo de guarda-costas com um pagamento de 100 mil pilas mensais e prometer esquecer o ocorrido. O nosso herói, no entanto, vê a oferta como um insulto e, em resposta, o chefe imediatamente tira uma arma apontando para ele, o que faz com que todos os presentes ficassem nervosos, já esperando o pior. Contudo, o protagonista permanece calmo e, com um olhar desafiador, desafia o chefe a se ajoelhar e implorar por misericórdia, oferecendo a chance de salvar a sua vida. E Xuan, nervoso, tenta pedir para que o prota cedesse, dizendo que a vida é mais importante do que qualquer outra coisa, incluindo o orgulho. O chefe, ainda confiante de que o prota não conseguiria se salvar, permite que ele atendesse o celular, e do outro lado da ligação, adivinhe, Jin Pei-yun informa que os materiais que o protagonista havia solicitado anteriormente estavam prontos. O nosso herói então entrega o celular para Xuan atender, e assim que o chefe pega o aparelho, Jin Pei-yun começa a gritar furiosamente, chamando a atenção dele e deixando claro que ele estava ofendendo um convidado de grande importância para o seu avô. O chefe fica aterrorizado ao perceber que até mesmo Jin Pei-yun, uma figura poderosa, não ousava falar alto na presença do prota, e após a repreensão, o chefe começa a se dirigir ao nosso herói com mais respeito, tratando ele como senhor, agora reconhecendo a grandeza da sua presença. Jin Pei-yun pede desculpas ao chefe pela sua atitude, solicitando ao nosso herói que perdoasse Xuan, ao que o protagonista concorda, decidido deixar o ocorrido para trás. O chefe, ainda atônito, agradece ao nosso herói e em seguida vai em direção a Ken e Murron, avisando que Murron alcançará mais tarde, e Yanner tenta dizer algo, mas Ken a interrompe, pedindo que saísse rapidamente. Juntos, eles correm para os carros. Mais tarde, na casa da família In, o velho Pei-in cumprimenta respeitosamente o nosso herói, expressando a sua surpresa ao ver a qualidade dos materiais que haviam reunido. Quando Jin Pei-yun pergunta se o protagonista precisaria de um forno para refinar as pílulas, o nosso herói responde que tudo precisava para refinar eram as suas mãos. Com habilidade, ele forma a matriz de uma coleta de espíritos e após uma série de movimentos consegue refinar a pílula. Embora ele se sentisse exausto por ainda estar no primeiro nível de condensação de Ki, sua experiência com o refinamento das pílulas facilitava o processo, e a pílula Pei-wan era uma das mais simples, o que aumentava sua chance de sucesso. O nosso herói entrega a pílula ao velho Win, indicando que deveria entregá-la a quem precisava, e o velho, emocionado e quase às lágrimas, obedece sem hesitação. Um momento de silêncio se segue enquanto o velho se concentrava e Jin Pei-yun, nervosa, pergunta ao nosso herói se a pílula estava realmente funcionando. O protagonista pede paciência e que ela não o incomodasse enquanto se concentra. Ele se inclina diante do protagonista, pedindo que ele aceitasse o seu humilde respeito. O protagonista, no entanto, explica que ele foi pago para entregar a pílula e que não havia necessidade de agradecimentos, afirmando que foi uma questão de confiança em negócios. Além disso, ele dá ao velho um livro que deixa sem palavras, e o velho, extremamente grato, até se ajoelha diante do prota, baixando a cabeça em sinal de respeito, e ele ordena que Jin Pei-yun fizesse o mesmo, o que a deixa confusa, mas ela obedece sem contradição. O protagonista entrega ao velho uma técnica aperfeiçoada que ele pode transmitir aos descendentes da sua família, garantindo que se tornará o legado vitalício da família In. Com isso, nosso herói tem a certeza de que o velho se tornaria um grande mestre no reino transcendental em menos de 3 anos. Imagina que, com o tempo, o velho provavelmente construiria um templo em sua honra. Após isso, nosso herói se despede com a desculpa de ter outros afazeres, e o velho Ain, assim como Jin Pei-yun, demonstra um grande respeito por ele. Antes de sair, o velho dá uma ordem decisiva para a família, instrui Jin Pei-yun a informar todos os membros da família que ninguém jamais deveria ofender o prota. Caso alguém causasse problemas de novo, deveria ser expulso de imediato. Além disso, ele pede que Jin Pei-yun avisasse ao pai para ficar de olho em seus homens e que se algo semelhante acontecesse de novo, a família não se oporia às decisões do protagonista. Por fim, o velho instrui que o valor que deveriam ao protagonista fosse aumentado em mais um 0, demonstrando total confiança e respeito, e enquanto isso o prota tá numa ligação com Murron, garantindo que estava bem. Ele conta que havia pedido um número, algo que o protagonista não esperava, mas se surpreende e ainda liga preocupada com seu bem-estar, e corre até a casa dele pronta para cultivar, e ao fazer isso suspira de exaustão, calculando que em poucos dias alcançaria o 2º nível do reino de condensação. Quando recebe uma ligação de Yan Shen, ela fica chocada ao perceber que ele chegou à cidade e desejava procurá-la. A mente de Murron Yanner é tomada por várias perguntas, sem saber como conseguiu o número dela, por que ele quer que ela vá buscá-lo e o que exatamente a família Yan estava planejando no aeroporto. No aeroporto, Yan Yinchen e Zhang Seng esperam pelo protagonista e Tang expressa que não é seguro deixar a família Jiang ir sozinha e lamenta tê-la acompanhada. O protagonista chega e cumprimenta Yan Yinchen chamando de Miss Yan, e ela, ao olhar para ele, sente um certo desprezo
desprezo, achando que o seu noivo parecia um pouco comum demais. No entanto, ela percebe uma aura peculiar que emana dele, sugerindo que ele passou por muitas dificuldades ao longo da vida, o que a faz questionar se ele realmente era uma pessoa ignorante e incompetente como ela inicialmente pensava. Eles não reservaram um hotel e então Zhang insiste que Yanin deveria ficar com ele, o que faz ela corar. Percebendo o mal-entendido, Zhang esclarece que o que ele quis dizer foi que não era seguro para ela ficar em um quarto sozinha. Ele então aponta para o protagonista, destacando que ele deveria assumir a responsabilidade de garantir a segurança de Yanin Shen. Embora relutante, o prota acaba aceitando que ela dormisse em sua casa, o que faz Zhang ficar irritado ao ver que o prota realmente era uma pessoa real. Yanin, por outro lado, permanece calma e tranquila. Depois de o protagonista organizar tudo relutantemente, Zhang decide sair para comprar algumas coisas e antes de ir, recomenda que ele mantivesse a distância de Yanin Shen e ameaça o prota dizendo que mataria ele se descobrisse que ele estava intimidando a senhora. Shen, sentindo-se ofendido, esclarece que não é esse tipo de pessoa e portanto não precisava se preocupar com esse tipo de coisa. No entanto, Zhang insiste que o prota não deveria deixar Yanin sozinha, alegando que havia muitas pessoas esperando que algo ruim acontecesse com ela. O protagonista então começa a perceber que sua vida pacífica estava prestes a ter o seu fim e mais tarde Shenmue oferece algo para beber a Yanin Shen, mas ela recusa dizendo que já bebeu algo no caminho e a conversa termina ali criando um silêncio bem horrível. E o prota, em vez de tentar preencher o vazio, começa a refletir sobre sua atual situação. Ele pensa nas pedras de jade usadas na matriz do encontro espiritual e percebe que a energia das pedras estava se esgota. Como resultado, ele precisaria encontrar novas pedras de jade, algo que seria bastante difícil, pois elas atendiam a requisitos muito específicos. Ele decide perguntar a seu aprendiz sobre isso e também planejava ensiná-lo algumas técnicas do Dao para que o seu cultivo não fosse tão deficiente. Voltando a Yanin Shen, o protagonista observa com desconfiança sem entender o motivo da sua presença ali. A sensação de crise começa a crescer nele, pois sente que o seu futuro estava se tornando cada vez mais imprevisível devido ao seu renascimento. Yanin Shen então questiona o prota perguntando se ele não estava curioso sobre o que a trouxe até ele de uma forma tão repentina. Finalmente o nosso herói revela que também não sabe ao certo o que estava fazendo ali, apenas que não quer que a sua vida fosse manipulada por outras pessoas. Shenmue responde que entende e isso provoca um novo silêncio constrangedor entre eles. Yanin, visivelmente irritada com o desinteresse do protagonista, sai deixando sem entender nada, como muitos de nós provavelmente ficariam também. Mais tarde, Zhang é visto espiando o protagonista em uma sala e Shenmue, que estava meditando calmamente, abre os olhos com uma expressão séria. Sai da sua casa percebendo que alguns homens escondidos e que na verdade já estavam sendo observados por ele. O prota manda que eles saíssem do esconderijo e se mostrassem, alguns ninjas aparecem na frente dele. Shenmue elogia sua boa percepção. Nesse momento, Zhang aparece ordenando que o prota protegesse Yanin Shen enquanto ele interrogasse os espiões sobre a sua identidade. Os ninjas já haviam sido enviados para lidar com Yanin Shen e o protagonista zomba dele, focando mais em eliminar ambos para assim provar a mulher mais bonita da cidade de Seadu que ela era, de fato, Yanin Shen. Zhang, ao perceber a situação, se prepara para lutar, mas antes que pudesse agir, um dos ninjas, ao perceber o alto nível de cultivo do prota, lamenta o fato de que a partir daquele momento não teria mais futuro. Nesse momento, os ninjas atacam Yanin Shen simultaneamente, fazendo recuar por vários metros, o que faz perceber que eles eram artistas marciais de altíssimo nível, no topo do reino exterior, e isso só aumenta a preocupação da pessoa, já que implicava que quem os enviou era alguém muito poderoso. Enquanto isso, o prota permanece como espectador da luta até que Zhang lhe pede para levar Yanin Shen de volta à família Yang. Porém, Yanin Shen, ignorando o pedido, decide entrar na luta e isso deixa Zhang surpresa. Quando o prota ataca um dos ninjas, uma onda de choque de ki é gerada, fazendo com que um dos atacantes perdesse até o braço. Obviamente, o vencedor da luta é o prota e o outro ninja caído no chão revela aos demais que a informação sobre Shenmue estava errada e que ele é na verdade um grande mestre do reino interior, e com isso o grupo ordena uma retirada e ficam maravilhados, questionando como uma criança poderia ter um poder de cultivo tão alto. Apesar disso, o nosso herói impede que eles fugissem, dizendo que deveriam se divertir um pouco já que estavam ali, o que deixa eles confusos. Mesmo no chão, os ninjas questionam por que ele estava interferindo nos assuntos da família Yang e o protagonista responde que faz o que ele quer, e então ele o interroga, pedindo para que revelassem quem havia os enviado. Quando eles decidem se matar com veneno para não entregarem seus empregadores, o prota questiona Zhang se ela tinha alguma ideia sobre quem havia contratado, e ela confessa que não sabe, mas menciona que havia muitas pessoas que desejavam machucar Yanin Shen. Zhang, preocupada, pergunta o que aconteceria com os corpos e o nosso herói explica que não é necessário se preocupar, pois alguém viria limpar tudo e garantir que as identidades dos responsáveis não fossem expostas. Na manhã seguinte, não há nenhum vestígio do ocorrido e Zhang, sem palavras, observa que o que Shenmue lhe dissera era verdade. Yanin Shen, ao perceber que Zhang estava pálida, decide não contar o que realmente aconteceu, inventando uma desculpa de que estava doente e piriri pororó. O protagonista então vai até as compras e entrega a Zhang uma pílula de
Yuan. Yan Sheng, ao ver a situação, fica sem entender bulhufas do que estava rolando. O nosso herói se preparar para partir para o trabalho, dá permissão para que Zhang e os outros fizessem o que queriam, mas Zhang solicita que Yanin o acompanhasse, algo que a princípio Yanin não quis concordar. No final, nosso herói acaba aceitando como se estivesse fazendo um favor e, embora relutante, ele sabia que se Yan Xin o seguisse, certamente causaria problemas, mas não diz nada disso. Na casa do velho, o protagonista é questionado se Yan Xin era sua esposa. Surpreso com a pergunta, ele engasga com a água que estava bebendo, nervoso e corado, e rapidamente corrige o velho, dizendo que ele é apenas uma amiga. O velho o observa com desdém, sem acreditar muito naquela resposta, e o protagonista, tentando mudar de assunto ainda, se lembra que na última vez estava com pressa e não teve oportunidade de aprender o nome do velho. O velho se curva prestando atenção nas palavras do prota, mas Yan Sheng se sente incomodado ao ver um velho se curvando diante de um cara tão jovem, decidindo sair para dar uma olhada ao redor. O velho, agora se apresentando como Shenzin, explica que esse é um nome taoísta que adotou desde que entrou para o templo taoísta aos 11 anos. Shenzin então entrega ao nosso herói uma técnica de cultivo básico que preparou especificamente para ele, dizendo que se o protagonista conseguir entrar no primeiro estágio de canalização do Qi dentro de 3 dias, ele o aceitará formalmente como seu discípulo, e o velho se ajoelha em sinal de respeito, expressando a sua gratidão pela oportunidade. E o nosso herói cauteloso avisa o velho para nunca revelar as técnicas a ninguém, pois isso destruiria a alma, e o velho assustado promete obedecer. O nosso herói pergunta ao velho se ele tem mais pedras de jade. O velho diz que caso quisesse mais, precisaria ir até o lago de água negra da montanha Lingu, um lugar conhecido por ser extremamente perigoso devido aos monstros ferozes que habitavam ali. O velho sugere que seria mais seguro visitar a sala de pedras, onde o protagonista provavelmente encontraria o que estava procurando, e o nosso herói, ciente de que os monstros do lago eram feras que absorveram a essência no céu e da terra, e decide adiar a sua ida ao lago até que conseguisse avançar para o segundo nível do reino de condensação de Qi, já que a sua força atual não seria suficiente para enfrentar aquelas criaturas. Então ele decide ir até a casa de leilões, deixando o velho Sen no comando, para garantir o mais rápido possível que desse certo. Antes de sair, o velho o interrompe e pergunta se ele gostaria de ter alguém ao seu lado para atendê-lo, e o nosso herói diz que já tinha 2 encrenqueiros com ele, morando em seu apartamento, e ainda decide adiar essa ideia para o outro dia. O velho agradece por pelo menos ter considerado a sua oferta, e à noite o nosso herói vê um homem no horizonte, mas ainda não sabe se esse homem iria significar alguma coisa para a trama. O nosso herói, que estava descansando calmamente, percebe a presença de alguém se aproximando da sua casa, e sente que esse personagem não parecia ter boas intenções. Ao sair, ele é interrompido por Zhang, que lhe pede para soltá-la primeiro, avisando que caso não conseguisse derrotá-lo, ela não conseguiria protegê-lo. O homem que está na frente deles não se incomoda com a chuva que parecia nem tocar o seu corpo. E Zhang, ao perceber a sua força, logo nota que ele estava no estágio do cume do reino interior. Pergunta respeitosamente o que ele estava fazendo ali, pois com seu nível de cultivo já poderia ter alcançado o reino de transformação a qualquer momento que bem quisesse. O homem, por sua vez, responde que, embora esteja perto, não pode entrar nesse reino. Ele explica que a sua vida está chegando ao fim e por isso ele está desesperado para alcançar o reino da transformação. Ele procura pegar algo emprestado de Yan Sheng, e Zhang, tentando controlar a situação, pergunta se ele está disposto a arriscar a sua própria vida para isso. O homem explica que a oferta que recebeu foi tão tentadora que ele se arriscou a lutar contra uma garota comum como Yan Sheng, e Zhang, com raiva, questiona quem o enviou. Mas o homem, em vez de dar uma resposta clara, revela que ele foi tentado pela oportunidade de entrar na Montanha do Vazio, um lugar onde se pode se tornar um grande mestre, desde que consiga sair de lá vivo. Zhang, sem boquiaberto, questiona se isso é realmente possível. Quando o protagonista pergunta onde fica a Montanha do Vazio, o homem diz que não sabe, mas que ele será informado depois de completar a sua tarefa. É nesse momento que o protagonista percebe que não está lidando apenas com um único inimigo, mas sim com um grupo de pessoas que estavam envolvidas naquilo. Quando o prota questiona sobre essas pessoas, o homem se recusa a responder, alegando que era hora de todo mundo e Jeff. De repente ele aparece bem na frente de Zhang, segurando seu pescoço com força. Fica atordoado, percebendo a grande diferença de níveis entre eles, e desiste, lamentando não poder proteger Yan Sheng. Porém, algo inesperado acaba rolando. O homem recua surpreso, pois não consegue acreditar que o protagonista conseguiu realmente detê-lo. O protagonista, com uma expressão calma e controlada, parabeniza o homem pela habilidade de esconder a sua força, o que gera uma admiração mútua entre os dois, mas também um claro indicativo de que o confronto estava longe de ter fim. O prota, ao ouvir o nome arrogante de Pan Siuan rir de sua tentativa de obter informações sobre quem o enviou, fica ainda mais determinado, rapaziada. E Pan, rindo exageradamente, menciona que nunca alguém falou com ele daquela maneira desde que se tornou um artista marcial, e garante que seria o primeiro e o último. Ele então começa a refletir que se conseguir derrotar o protagonista, poderia descobrir todos os segredos que ele guarda, e assim alcançar o nível de mestre marcial. O prota, por sua vez, o insulta, chamando de lixo velho, o que desencadeia também uma reação agressiva de Pan. Ele prepara
prepara um ataque utilizando a sua técnica Zhang Sen Cloud Destroying Palm, que o protagonista imediatamente reconhece de primeira. Era uma habilidade dele, né, rapaziada? Durante o confronto, o prota percebe que Pan Ziyuan é o mestre que causou um grande alvoroço no noroeste há 10 anos atrás. No entanto, isso não é o suficiente para intimidá-lo e ele bloqueia todas as investidas de Pan sem deixar nenhum rastro, com uma precisão até que impressionante. Quando Pan pensa que tem a vantagem, o protagonista sorri e anuncia que é o fim. E ele então revela a primeira forma da sua técnica de punho divino, Jianzuan. Pan Ziyuan fica furioso e confuso também, sem entender que tipo de técnica estava sendo utilizada agora. Ele contudo decide continuar lutando, sem saber se já estava caminhando para sua derrota. No entanto, o prota, ao perder o controle do seu poder, acaba acabando com Pan de uma forma fatal, e o mesmo atordoado é derrotado de uma forma que deixa até traumatizado. No dia seguinte, na propriedade da poderosa família Liu, Lian Yao, neta do patriarca da família, descobre que Yan Ningxing estava sendo protegida por um mestre do reino de transformação. Ela não fica nada feliz com a notícia e o seu tio Gu explica que apenas um artista marcial de nível superior poderia ter derrotado Pan Ziyuan. Lian Yao, então frustrada, percebe que as suas opções são limitadas. Podia tentar matar Yan Ningxing enquanto estava sozinha ou arranjar uma maneira de lidar com seu protetor. Enquanto isso, outro plano estava em andamento na família Nangong e Yunlu, o neto do patriarca, deseja Yan Ningxing como esposa, mas está insatisfeito com o fato de que as pessoas enviadas para capturá-la, haviam falhado miseravelmente. O patriarca Wang Nangong, ciente da dificuldade da missão devido à proteção de um mestre marcial, avisa que contratar alguém que é mais forte seria extremamente caro. Yunlu, no entanto, não se importa com os custos e ainda ameaça o avô, exigindo que ele conseguisse Yan Ningxing ou as consequências seriam severas. Esses conflitos e tensões estavam prestes a ficar mais intensos, com o protagonista no centro de uma teia de intrigas e ameaças. A situação entre as famílias e os personagens continua ficando pior, e na família Nangong, Yunlu estava frustrado com as falhas das tentativas de capturar o garoto, o que deixa o Sr. Wang desapontado, já que a intenção era usar Yan Ningxing para fortalecer até mesmo o status da família. Ele tenta até consolar o netinho, embora também compartilhasse desse desapontamento. Afinal, a perda de uma chance como essa poderia prejudicar a posição da família no futuro completamente. Enquanto isso, na família Jiang Wangshuan sugere que tragam Yan Ningxing devido aos acidentes recentes que aconteceram. No entanto, o avô de Yan Ningxing não parece muito preocupado com isso, já que ele acredita que o misterioso mestre marcial que havia protegido já havia derrotado todos os inimigos, sem exceção. O cara tá confiante no prota. Ele também pensa que Shenmue tem muito mais potencial do que inicialmente imaginava e então decide permitir que ele continuasse se aproximando da sua neta. Do lado do protagonista, ele está na sala de leilões com Yan Ningxing e Zhang Zhang. Yan Ningxing, não gostando muito de estar ali, questiona por que é que eles não poderiam ir ao shopping em vez de seguir o prota. E Zhang, sem dar explicações, simplesmente pede para que ela escutasse. O velho que acompanha o prota, por outro lado, revela que vendeu todos os seus pertences, incluindo a casa, para que pudesse se dedicar a servi-lo a partir daquele momento, algo que o protagonista não recusa. Ele então elogia o protagonista por ter conseguido introduzir o Ki em seu corpo em menos de 3 dias e agora deveria chamá-lo até de jovem mestre quando estiverem em público. Dentro da sala de leilões, o protagonista percebe que as pessoas ali eram extremamente ricas e que ele provavelmente não teria como pagar por nada naquele lugar. Lin Chao, no entanto, sugere que eles podem ao menos dar uma olhada, esperando que talvez fizessem alguma conexão com a família Lin, a que era a mais rica da região. Quando o nosso herói entra, Lin Chao rapidamente o menospreza, zombando dele e o chamando de camponês, questionando como é que alguém como ele chegou até aquele lugar. No entanto, Morianer fica animado ao ver o protagonista e vai em sua direção, perguntando ao nosso herói se ele está ali apenas para se divertir ou para participar de certo evento. O prota calmamente responde que está lá para comprar 2 pedras, uma forma de presente para o seu pai no novo ano lunar. Lin Chao, sarcástico, questiona se o protagonista tem dinheiro suficiente para comprar alguma coisa, já que ele parecia mais um esfarrapado pobre. Também o preço da pedra ali seria suficiente para garantir que a família desse vivesse bem pelo resto da vida. O protagonista, ciente da situação, não parece se intimidar pelas provocações e continua firme na sua intenção. Esses eventos estavam preparando o terreno, rapaziada, para uma breguinha que estava para vir aí entre os protagonistas e as famílias poderosas da cidade, enquanto ele navegava pelas tensões também. O nosso herói, após ser provocado, responde educadamente, mas firme, dizendo a verdade sobre a situação. Quando Yan Ningxing aparece e pergunta se eles estavam sendo colega de classes, Lin Chao fica visivelmente surpreso com a sua beleza, até pensando que ela era uma deusa grega ou coisa do tipo. Os outros presentes também ficam impressionados, mas o protagonista, o nosso herói, desconfortável com a situação, tenta suavizar as coisas. Em um movimento ousado, Yan Ningxing se apresenta como a noiva do protagonista, deixando completamente geral de choque. Lin Chao, surpreso e incrédulo, pergunta se isso era realmente verdade. Ao que o nosso herói sem rodeios responde que Yan Ningxing já desistiu do casamento, o que acalma Lin Chao. Mas Yan Ningxing esclarece que ninguém cancelou oficialmente o casamento e que ninguém pode decidir se ela vai casar com ele ou não, além dela mesma. Lin Chao, reconhecendo Yan Ningxing
Shen, como a beldade mais famosa da cidade de Xianzhou, zomba do protagonista, esperando que ele pagasse por provocar uma mulher tão influente. No entanto, Yan Shen, com um sorriso travesso, revela que, na verdade, ela e o protagonista já até mesmo moram juntos, deixando todo mundo ainda mais desconcertado. A situação segue tensa, mas Yan Shen questiona o protagonista, perguntando se ele tem algum motivo para mentir sobre ela. Nosso herói, sem paciência para essas discussões, pede para que ela ignorasse as provocações, avisando que se ela continuar causando confusão, ele a enviaria de volta para sua cidade, sem mais e nem menos. Depois disso tudo, ele se afasta, deixando Yan Shen livre para fazer o que bem entendesse. E os outros presentes, como o filho mais velho de um dos ricos, sugerem dar uma lição a quem estava insultando o protagonista, mas ele decide ignorar por completo. Mais tarde, nosso herói encontra Shuon, que já sabe da importância de tratá-lo com respeito, especialmente após ter curado o velho Jin. Shuon, se desculpando pela ofensa anterior, aproveita a oportunidade para melhorar o relacionamento e oferece ajuda ao protagonista para escolher as pedras no leilão. O nosso herói, ciente da importância desse momento, aceita ajuda, sabendo que poderia encontrar até que alguma coisa valiosa. O leilão começa com a exibição da primeira pedra bruta, que tem um preço inicial de 500 mil pelas. Butong, o homem mais rico da cidade de Xianzhou, oferece 550 mil yuans, seguindo por Lin Tian, o descendente direto da própria família Lin, que oferece 600 mil pela. O protagonista pergunta a Shuan se a família Lin é suficientemente rica, e Shuan responde que financeiramente eles eram praticamente iguais, mas a verdadeira questão envolve o poder e também a influência que aquela família possuía, o que poderia ser um fator até que decisivo nas negociações e também nas interações futuras. A tensão no leilão e as relações entre as famílias continuam a se desenrolar, com o protagonista se posicionando estrategicamente em um ambiente onde as disputas financeiras e de poder eram centrais. A família Lin possui um passado misteriosíssimo, marcado por um velho cultivador chamado Sr. Zongan, que no estágio inicial do reino interior era uma figura temida. Ele era um gangster local poderosíssimo, inimigo da Sala do Tesouro e de Shen, com uma reputação que inspirava medo. Esse passado, obscuro e cheio de conflitos, faz com que as pessoas, especialmente aqueles que lidam com o poder e a riqueza, respeitassem a família Lin. Durante o leilão, o Sr. Zongan estava presente e protegido por um cultivador, que é provavelmente alguém de nível similar aos praticantes da seita Cadáver Jin, conhecidos pela sua natureza perigosa e, diga-se de passagem, que até que traiçoeira. A sua presença causa tensão, especialmente quando ele questiona a autenticidade de uma das pedras, afirmando que ela não tinha valor nenhum. O protagonista, observando a cena, percebe que o Sr. Zongan não está apenas fazendo uma declaração vazia, mas que ele possui uma rede de proteção poderosíssima por trás de si. Lin Jie, visivelmente irritado com a intervenção de Sr. Su, avisa que qualquer tentativa de interromper o próprio evento faria com que ele fosse banido da Sala do Tesouro para todo sempre. Su, por sua vez, mantém a sua posição de que não estava mentindo, o que leva Lin Tian a interpretar como uma ofensa sua habilidade de discernir o valor das pedras. O ambiente fica tenso, com os membros da família zombando do Sr. Su, já que a sua presença no leilão não estava sendo levada a sério. Enquanto isso, Shannon pergunta a opinião do nosso herói sobre a pedra bruta, e ele responde de uma forma direta, afirmando que não vê nada de especial na pedra, e isso a deixa nas mãos da família Lin. Tian, aproveitando-se da falta de ofertas, rapidamente vai abrir a pedra, esperando encontrar algo que fosse de valor. No entanto, como nosso herói havia previsto, a pedra não tinha nada, bolhufas de nada de especial. Lin Tian, agora desapontado, é repreendido pelo Sr. Zongan, que o acusa de sofrer uma grande perda por não ter ouvido seus avisos. O leilão continua e o garotinho Jin mostrando a segunda pedra com um preço inicial de 1 milhão de ienes. Depois de uma disputa, o homem oferece 2 milhões, alegando que a pedra contém uma esmeralda de valor até que razoável. Antes que o próximo lance fosse feito, o Sr. Su interrompe, oferecendo 800 mil pela pedra. Isso gera um certo desconforto, mas para a surpresa de todos, o protagonista agora oferece 1 milhão, deixando geral de boca aberta, incluindo Lin Tao, que questiona se o protagonista realmente tinha tanto dinheiro assim. Janner, no entanto, confia no protagonista, afirmando que ele tem a capacidade de fazer tal lance e até mesmo coisa maior ainda. Lin Tao, ressentido, tenta se aproximar do protagonista, planejando expô-lo como alguém que mentiu sobre ter o dinheiro necessário, e o Sr. Su, por sua vez, olha com desdenho para o protagonista, agindo como se estivesse fazendo um favor a ele ao evitar que gastasse tanto dinheiro em uma pedra aparentemente simples. O nosso herói, mantendo a calma e sem responder, demonstra seu controle da situação, deixando todo mundo de cara com a sua postura diante de uma figura tão poderosa como o Sr. Su. A tensão continua a ser aumentada no leilão, enquanto as alianças e confrontos entre as famílias e os seus membros ganham complexidade. O ambiente no leilão se torna cada vez mais tenso à medida que o protagonista e o misterioso homem, o Sr. Su, começam a se envolver em uma disputa acirrada pelos preços das pedras. O Sr. Su, de início, mantendo uma postura arrogante, começa a se irritar com os lances do nosso herói, especialmente quando ele oferece valores altíssimos, como por exemplo, pasmem rapaziadinha aí, 4 milhões de pelas. Esse aumento de oferta chama a atenção de todos os presentes, que começam
começam a duvidar que a pedra fosse realmente apenas um simples pedaço de jade. Quando o nosso herói oferece 5 milhões de pila, a reação, rapaziada, é ainda pior. O garoto Dia, visivelmente animado, comenta sobre o alto valor da pedra enquanto Lin Tian, tentando diminuir o nosso herói, o acusa de ser um estudante pobre, sem dinheiro, mentiroso, salafrário, escorraçado e por aí vai. A situação fica ainda mais tensa quando o nosso herói revela, sem hesitar, a senha de 10 milhões de ienes, chocando todo mundo com sua ousadia de compartilhar uma informação tão pessoal assim em público. Lin Tian, ainda cético, pergunta a Lin Tian se ele tinha certeza sobre a falta de dinheiro do nosso herói, destacando que já conheceu ele há 3 anos atrás e que ele não parecia ser uma pessoa com tal poder financeiro não. A surpresa de todo mundo aumenta quando o garotinho Dia afirma que a carta de 10 milhões é verdadeira. E Lin Tian, furioso, começa a acusar Lin Tao de mentir sobre o status financeiro do nosso herói. No entanto, o prota permanece calmo e distante, sem se importar com as acusações, e até parece se divertir com aquela confusão. Enquanto isso, Shannon, ao perceber que o protagonista possui mais recursos do que ela imaginava, começa a articular um plano para fazer com que ele se mudasse para uma casa maior. Ela, já ciente do poder que ele possuía, parece ter a intenção de usar a sua fortuna ao seu favor. E quando a pedra, comprada pelo protagonista, é finalmente aberta, rapaziada, revela um diamante de sangue, um cristal vermelho que possui a essência do atributo fogo, deixando Shannon impressionada com a sorte dele. Eu já vi esse tipo de coisa em várias obras, rapaziada, é sempre um jade vermelho de sangue. Eu não sei o que eles têm com isso, viu? Por fim, o garotinho começa a expor a estratégia do Sr. Su, acusando de ganhar a confiança dos outros e comprar as pedras brutas por preços ridiculamente baixos, uma jogada para garantir a sua vitória no leilão. Todos começam a perceber o caráter duvidoso do Sr. Su e ele é finalmente rotulado como alguém do coração maligno. A tensão continua a crescer após o leilão, especialmente com o confronto entre o protagonista e o Sr. Su, que agora, claramente irritado, exige que o nosso herói lhe entregasse o diamante de sangue, alegando que ele não sabe o que é bom para si, e sua atitude arrogante é recebida com desprezo por Shuon, que rapidamente se coloca na frente do protagonista, deixando claro que estavam em Xinzhang e não no pátio privado de Su, e que as suas ações agora estavam violando as regras do lugar. Jaya, embora inicialmente empolgado com o comportamento ousado do protagonista no leilão, também demonstra certo desapontamento, comentando que o Sr. Su estava claramente em erro, mas as suas ações eram um reflexo da sua própria ganância e a falta de escrúpulos e respeito. No entanto, a situação se torna ainda mais tensa quando o Sr. Su revela que não está disposto a aceitar um simples negativa e ainda tenta pressionar ainda mais o protagonista. O garotinho Dia, por outro lado, observa a interação com uma mistura de curiosidade e também cautela, já que o seu interesse por que o protagonista escolhera nas pedras brutas ainda persistia. Mesmo que tenha ficado surpreso com a seleção de pedras do protagonista, ele começa a refletir sobre o comportamento do Sr. Su, o que significaria para as dinâmicas futuras do leilão. Shannon, que sempre acompanhou de perto os acontecimentos, percebe a grande generosidade do protagonista ao escolher as pedras valiosas sem hesitação, embora tivesse optado por aquelas que não eram mais as caras. Ela reconhece que ele tem um olhar refinado, mais do que a maioria, o que deixa um ar misterioso sobre as intenções e motivações dele. Mesmo assim, ela considera isso uma boa oportunidade para se aproximar mais do prota. Com a crescente tensão em torno do Sr. Su, que tenta intimidar o protagonista, a situação parece que iria explodir a qualquer momento. O respeito e a autoridade de Shuon, bem como a presença do protagonista, começam a fazer com que o ambiente se tornasse ainda mais hostil para aqueles que desafiavam as regras do leilão. No entanto, onde todos estavam cientes de que a verdadeira batalha não é apenas pelo controle das pedras, mas sim pelo poder e influência que se escondem por trás delas. Ele estava tentando enganar e foi nesse momento que o velho apareceu, questionando quem, além dele, ousaria chamar de Mestre Wang Shuon. O careca Jaya se assustou ao reconhecer que ele era o Wang, conhecido como o Caçador de Fantasma. O velho Wang ordenou que o protagonista lhe entregasse o diamante de sangue, alegando que não era algo que um mero mortal como ele poderia possuir. Pelo gesto de Shannon, ficou claro que ele não queria contrariá-lo, e o careca rico recomendou que o protagonista entregasse o diamante, enfatizando que o poder do velho Wang era algo que eles nem sequer poderiam imaginar. O nosso herói, com uma atitude confiante, questionou se ele realmente era tão poderoso. Eles explicaram tudo sobre o velho Wang, dizendo que ele possuía um pavilhão espiritual com a capacidade de prender fantasmas, exorcizar espíritos malignos e se comunicar com Yin e Wang, e também controlar fantasmas e até mesmo, rapaziada, prender os espíritos de outras pessoas. O protagonista, ouvindo tudo isso, respondeu com coragem, pedindo que não zombassem do velho, oferecendo-lhe um acordo. Ele daria o diamante de sangue e em troca o velho teria que dar a sua vida. Obviamente o velho Wang ficou furioso e a briga finalmente começou, né, rapaziada? Tava procurando e o velho tirou algo semelhante a um pote e de dentro dele um fantasma emergiu com a ordem de devorar a alma do protagonista. O garotinho, ao ver o fantasma, ficou com medo e o velho avançou para defender o nosso herói. No entanto, como o fantasma era apenas um espírito, o protagonista passou através dele sem sequer estremecer. Ele questionou como é que uma simples alma remanescente ousava se comportar de uma maneira tão descontrolada, e com apenas 2 dedos ele usou sua técnica de Raining of Thunder, o suficiente para
destruir o fantasma. O velho Wang ficou atordoado e se ajoelhou, admitindo que havia ofendido o mestre celestial sem sequer saber. Ele implorou pelo perdão, explicando que havia criado fantasmas para explorar a miséria e que provavelmente havia mandado muitas pessoas de arrasta para cima, pessoas que eram inocentes. O nosso herói então terminou com ele, e Su ficou perplexo ao ver como o velho Wang havia sido eliminado facilmente e também se ajoelhou agora pedindo perdão. Su se desculpou, explicando que havia sido ameaçado pelo velho Wang e pelo careca Jaya, e eles elogiaram o protagonista chamando-o de mestre celestial. O protagonista humildemente afirmou que apenas um cultivador imortal que compreendesse algo sobre o taoísmo seria capaz de tal feito. Nervosos, todos mostraram seus desejos e pediram que o protagonista cuidasse deles no futuro. Yan e Shang Zhang Zhang também estavam surpresos, impressionados com o quão poderoso ele parecia ser, até acreditando que ele não fosse nem sequer um ser humano. O protagonista considerou isso a primeira ofensa do Sr. Su e decidiu perdoá-lo, mas com uma condição: ele deveria transferir 50 milhões para o seu cartão e nunca mais pisar em Xinjiang. Avisou que se não obedecesse, tiraria sua vida, não importando a distância, e o Sr. Su não se opôs e concordou em cumprir tudo o que fora lhe pedido. Lin Tian apareceu aplaudindo o protagonista pela demonstração da técnica taoísta do trovão. Quando Shannon perguntou o que ele estava tentando fazer, Lin Tian explicou que não tinha intenção de ofender um grande mestre, mas que queria convidar Yan Ningxin para alguns Zhangzheng, bebendo de um, e ele permaneceu em silêncio depois disso. Dizendo para ela se perder Lin Tian, agora o protagonista também percebe que ela leva, e Zeishan deixa mostrar a quanto sua força melhorou, preparando-se para a luta. Sang avisa Lin Tian que se ele quiser tocar a sua senhora primeiro, deveria passar por cima dele. E Lin Tian manda seu tio pedir para ela não machucá-la, pois sabia como agredir uma mulher era muito errado, ainda mais ele queria agradar uma linda mulher. O velho com uma das mãos segura os punhos de sangue, enquanto parabeniza por ter força, ele dá um tapa, deixando claro o respeito. Se não fosse pelo amor que Lin Tian tem pelas mulheres bonitas, ele já teria tirado a vida. E o protagonista percebe que ainda estava muito fraco, e sabendo disso, Zhang aceita, deixando agora o cara tomar conta da situação. Lin Tian já o avisa que se ele ousar interferir, se tornaria inimigo próprio da família Lin, mas o cara, com um olhar desafiador, deixa claro ali que para ele, aos seus olhos, a família Lin não passa de formigas. De novo falando isso, pro. E Lin Tian, já com raiva, envia o seu tio para destruí-lo por tê-los insultado. O velho foi com tudo, mas de qualquer forma foi derrotado com o único ataque do protagonista. E Lin Tian, atordoado, vê o seu tio no estágio máximo do reino interior, sendo derrotado com um único golpe. Foi hit kill, bebê. Quando ouve o protagonista dizer que agora era a sua vez, ele começa a tremer e Lin Tian tenta se defender, avisando que se ousasse fazer algo com ele, a sua família Lin jamais o deixaria aí e piriri pororó. Porém, ao perceber a seriedade com que o protagonista lhe disse que como punição ele o deixaria sem uso das pernas, Lin Tian se ajoelha com medo, admitindo que errou por não reconhecer alguém tão poderoso e prometendo que se o deixasse ir, a sua família Lin lhe daria uma recompensa generosa. O protagonista se impondo avisa que já é tarde demais, e Lin Tian, já caído no chão, garantiu que a família não perdoaria, e tudo isso também serviu para que João e o garotinho Ri entendesse que o protagonista não é alguém com quem eles deveriam mexer e que, pelo contrário, deveriam apoiá-lo e tentar ficar ao lado dele. À noite, o protagonista chega ao apartamento deles e, como o dono encontrou um lugar para eles, ele finalmente poderia aproveitar um momento de paz. Ele calcula que com as pedras de jade que obteve, poderia entrar no segundo estágio do reino de condensação de Qi já no dia seguinte. Enquanto pensava nisso, Yan Ningxin queria que o protagonista desse o diamante de sangue, se perguntando que desculpa deveria usá-lo para obtê-lo. Estava considerando a ideia até de transformá-lo em um anel de diamante no dia seguinte, pois não havia nada calculado. Já no dia seguinte, o nosso herói chega ao segundo estágio do reino de condensação, e quando se trata de escolher uma técnica de refinamento corporal, ele lembra que na sua vida anterior, ele havia cultivado o corpo dourado das novas revoluções da seita Xuandao, e aquela técnica era difícil devido a muitos recursos necessários, e então ele escolhe primeiro cultivar o corpo indestrutível do Cao Yuan da seita Junyuan. No café da manhã, Yan Ningxin foi muito prestativa com ele, trazendo a comida para o seu prato e pedindo para ele soprar para que não se queimasse. Ele não aguenta e pergunta se poderia dar uma mordida e olha para o diamante de sangue, mas o próton estava bom. Na frente, mandou calar a boca e comer. Por outro lado, na família Lin, Lin Tian já estava reclamando com o pai sobre o que havia acontecido com ele, pedindo que fizesse algo à família do protagonista para que sofressem, já que todos eram iguais a ele. Pressionou o tio dizendo que se não se vingasse, a família perderia a reputação e deveria destruir a família do prota, entre outras bobagens. O pai de Lin Tian, irritado com os comentários, já manda um certo Lin Rufeng para acabar com Shuon, querendo que ele fosse derrotado. E a partir desse momento, a família Lin ficou furiosa e também famosa no submundo de Xinjiang. 3 dias depois, em uma reunião, Shuang relata que o seu território foi atacado pela família Lin e que descobriu que naquela noite eles enviaram um mestre do reino interior no estágio inicial para acabar com a raça dele de uma vez por todas. Sona, com um sorriso de desprezo, diz que de agora em diante falará de uma maneira diferente, mencionando que um tufado era o instrutor-chefe da Associação de Artes Marciais do Sul de Amen, o que aparentemente o tornava alguém poderosíssimo. Desde que disse a Shannon que não deveria ter pedido ajuda a um pirralho, o protagonista ficou irritado
errado, mas apenas recomendou que não subestimasse, por ele dominar a técnica do trovão e possuir a força insondável, algo que ele claramente subestimava, argumentando que essa técnica não passava de um truque para enganar as pessoas. O filho mais velho ficou bravo devido à maneira desrespeitosa com que falou, mas não fez nada. Yan Sheng e Zhang Zheng, enviados pelo pai de Lin Qian, presumem que Shannon tenha rejeitado a sua oferta e que, apesar de já ter dado a ele um terço do seu território, ainda queria mais. Lin Ruffin avisa a família Lin que estava fazendo isso porque Shannon é amigo daquele que feriu Lin Qian. E com isso Shannon finalmente descobre que tudo que tá rolando com ele é por causa de quem, rapaziada? Pasmem, do nosso protagonistazinho. Tufado se levanta para testar a força de Lin Ruffin e Shannon fica feliz, vendo ele como se fosse o seu salvador, já que ele estava agora contra a família Lin. Porém, Tufado retribui o desprezo, dizendo que essa família nem merece ser a sua inimiga. Ele consegue irritar Lin Feng e assim começa uma outra briga. O filho Zi observa que os dois estavam sendo igualmente fortes e para ele quem venceria seria Tufado. O cara intervém e faz Zi perceber que estava errado ao explicar que Tufado acabara de entrar no reino interior e a sua base ainda estava bem fraquinha. Além disso, ele é arrogante e tolo e por cometer o maior erro ao subestimar o seu rival. O cara garante que em menos de 10 movimentos Tufado seria derrotado. Como previsto, o pequeno Tufado acaba perdendo e Lin Ruffin zomba dele, aconselhando ele a aceitar a derrota calado. O pequeno Tufado, confessando que não é tão forte, deixa Shannon atordoado. O protagonista então se levanta, admitindo que foi ele quem machucou Lin Qian, e Lin Ruffin, incrédulo, não acredita que isso fosse possível, já que o cara não é um artista marcial do reino interior. O rapaz, com um olhar sereno, questiona se realmente é tão raro encontrar artistas marciais do reino interior. E Ruffin então esclarece que esse tipo de habilidade não é uma coisa que se encontra em qualquer esquina com qualquer retardado, não. O cara chama o protagonista de tolo e arrogante, destacando que só alcançou o reino interior após 40 anos de cultivo, rapaziada. No entanto, o rapaz, retirando uma pílula de Pei-Yuan e fazendo o velho Sunny se sentir desajeitado e com ciúmes, leva ele a começar a meditar. Shannon, pensando que estava apenas tomando remédio antes de se ferir, se prostra diante do herói, agradecendo-lhe pela ajuda imensa. O nosso herói, de uma forma simples, responde que não deveria lhe envergonhar. O velho, furioso por ter sido subestimado, se levanta e afirma que, por ter desconsiderado seu mestre, mereceria a morte. Ruffin fica perplexo ao perceber que, em pouco tempo, o velho se transformou em um mestre do reino interior. Com isso, o pequeno cara fica atônito, rapaziada, acreditando que se fosse verdade que ele tivesse alcançado o ápice do reino interior, isso seria algo impossível de se imaginar. Para esclarecer a sua dúvida, ele pesquisa no lugar lá e descobre que implausível significava algo ilógico e impossível. Agora Ruffin entende, mas ainda assim a situação é mais irracional do que ele esperava. Sabendo que não poderia vencer, ele pensa em fugir, mas o velho aparece por trás dele, deixando claro que qualquer tentativa ali, rapaziada, seria inútil. Sem mais palavras, o velho golpeia nas costas e Lin Ruffin, de imediato, se ajoelha, implorando por perdão por não ter reconhecido a grandeza do protagonista e também por ter cometido o erro de desconsiderá-lo. Ele então começa a pensar que se o nosso herói conseguiu transformar alguém e o mestre tão rapidamente, deveria então possuir um poder imenso, o que o assusta ainda mais. O prota, no entanto, ignora o pedido e diz a Shannon que caso mais membros da família Lin não o seguissem, então seriam obrigados a lidar com as consequências de uma forma direta. Antes de partir, Shannon, de uma forma útil, oferece um motorista para levá-lo de volta. No entanto, Yan Sheng ainda se encontra em estado de choque e só reage quando Sang lhe avisa que eles também teriam que partir. 2 dias depois, na sala do tesouro, o jovem Yi recebe o protagonista que, como sempre, estava acompanhado dos outros. Ele então apresenta o velho Zuan da mansão Zanin e toma todas as decisões ali. O protagonista o cumprimenta de uma forma casual, como se estivesse encontrando alguém de passagem, enquanto o cara pede desculpas, explicando que embora o nosso herói não gostasse de formalidades, ele espera que o velho não se ofendesse. Outro professor que se mostra confiante sugere que eles não deveriam mais temer o mestre. Ele passa uma caixa para o protagonista pedindo que mostrasse o que trouxesse, deixando todos curiosos sobre o seu conteúdo. Dentro da caixa, o protagonista revela 3 objetos, uma esfera, uma estátua e algo que se parecia com um octógono, oferecendo para que os outros experimentassem. O velho manda alguém chamado Dylon dar uma olhada, e quando o pequeno Kia descobre que Dylon é um mestre do templo taoísta do tesouro espiritual, o nosso herói percebe uma energia residual vinda do seu rastro. A energia espiritual começou a fluir pelo corpo do protagonista e ele percebeu que a presença de cultivadores imortais da Terra estava bem influente. Dylon, com uma técnica refinada, abriu a esfera, revelando que se tratava de uma relíquia de alguém que havia alcançado o verdadeiro caminho do taoísmo. A esfera tinha o efeito de revitalizar a mente e melhorar a quantidade e a qualidade de sono. Os presentes concordaram com Dylon, pois todos sentiam uma renovação em suas energias, como se eles estivessem mais vivos e também revigorados. O próximo objeto foi uma estátua de Bodhisattva, eu não sei o que é isso não, e um ser divino que guia os humanos no caminho da salvação. A crença é que quem possuir essa tal estátua com esse nome esquisito teria sua casa protegida. Dylon então abriu o último item com um tom de humildade e pediu desculpas, explicando que os seus olhos não permitiam ver a real
a importância do trigrama de Jade. Ele explicou que entre os 3 artefatos trazidos pelo Sr. Su, esse era o mais precioso. Por sua vez, pediu que o velho o acompanhasse para cuidar do artefato e do velho Yu, acreditando que ele fosse o maior problema. De uma forma arrogante, Zu menosprezou Dailon, dizendo que ele ainda era fraco no caminho do taoísmo e que se não tivesse nada a contribuir, deveria parar de tentar parecer importante. Dailon naturalmente se irritou com as palavras de Zou e em resposta afirmou nunca ter ouvido algo tão absurdo. O velho então chamou-o de ignorante, mostrando as suas habilidades. Ao fazer isso, ele ativou o trigrama de Jade, que emitiu uma energia suave, gerando uma sensação de conforto e prazer nos outros. Alguns até descreveram a sensação com um abraço caloroso, semelhante ao carinho eterno. O velho Yu então explicou que precisava continuar praticando por mais ou menos 30 anos e revelou que o trigrama de Jade era um artefato mágico que nutria o corpo e também acabava prolongando a vida. Todos ficaram maravilhados com a explicação e o homem, sorrindo, olhou para o velho Yu com um semblante de admiração. Quando os objetos foram trazidos à tona, os outros começaram a questionar a decisão de um colegial ser responsável pela avaliação, achando aquilo um tanto quanto absurdo. O pequeno, em um esforço para acalmar a situação, pediu que todo mundo ouvisse as palavras do cara. Mas o rapaz, já ciente da verdade, perguntou se eles realmente queriam ouvir a sua opinião, e deixou perplexos e suando frio quando revelou que todos os 3 artefatos eram falsos. Os outros, incrédulos, questionaram se ele estava inventando tudo, já que haviam sentido os efeitos dos objetos e tudo mais. O nosso herói então explicou calmamente que a esfera era, na verdade, apenas uma bola de cristal comum infundida com energia Yin. Essa energia foi responsável pela sensação de renovação, mas se alguém ficasse exposto por tempo suficiente, o corpo começaria a ser envolvido pela energia Yin. Ele continuou explicando que a esfera tinha capacidade de catalisar o poder Yang do atributo água e que poderia nutrir o corpo humano, mas somente se a pessoa usasse sua própria energia espiritual para ativar a formação mágica. Isso significava que pessoas comuns não poderiam aproveitá-las adequadamente. Tendo ousado matar o seu discípulo e arruinado seus próprios planos, o velho sopra uma espécie de fumaça, revelando a sua técnica. Os 6 fantasmas devoradores de almas, como já era esperado, e o protagonista derrota facilmente o velho, fazendo com que um novo fantasma se manifestasse. No entanto, essa batalha também é resolvida com métodos puros, e à medida que o fantasma avança em direção ao prota, enquanto o grande mestre implora pela sua vida. O nosso herói, com uma calma imperturbável, deixa claro que, embora os céus pudessem perdoá-lo por ter massacrado incontáveis vidas, ele pessoalmente não lhe concederá perdão. Assim, o velho encontra o seu vinho e o nosso herói então se volta para o Sr. Su, mencionando que a promessa que fizera de pagar-lhe o dinheiro, e o Sr. Su, agora suando de medo, jura que entregaria o valor prometido, mas o nosso herói o lembra de algo importantíssimo. Já lhe havia advertido que perderia a vida caso não cumprisse com a tua palavra. Su, desesperado, se desculpa, justificando que o velho havia ameaçado ele para que impedisse de cumprir a promessa. Ele até oferece o dobro do dinheiro, mas o prota já estava decidido e avisa que era tarde demais e prepara o golpe final para o velho agora.